Scarlett vivia como uma boneca na vitrine de uma loja pertencente ao seu pai. Enquanto era pequena, tinha que obedecê-lo, e após o casamento, teria que obedecer ao marido. Esse era o destino da filha mais velha da família Chandler. Scarlett era uma criança obediente. Era dócil e quieta. Não causava problemas. Todos os pais sonhavam com uma filha assim. No ano em que completou 20 anos, foi enviada à capital a mando do pai. Lá, seu casamento estava marcado com um homem cuja família só ficava abaixo da imperial em termos de poder. O próprio Duque Samuel Huntington havia arranjado o noivado. Scarlett estava curiosa para saber como era seu noivo. Tremeu só de pensar que se casaria com um homem que nunca tinha visto. Assim que entrou na propriedade, viu imediatamente o luxo ao seu redor. Um servo a levou até seu noivo, que estava em uma grande sala diante da lareira acesa. O jovem se virou e Scarlett finalmente pôde observá-lo. Ela se curvou um pouco envergonhada e então se apresentou. A primeira coisa que notou foi o tom frio com que ele lhe falava. No entanto, decidiu não dar atenção, pois o homem lhe fizera um grande favor, sendo ela de uma família pobre. De repente, uma jovem vestida apenas com uma camisola apareceu atrás do sofá e perguntou quem os visitava. Logo deduziu que o jovem havia falado com ela sobre Scarlett recentemente. Samuel envolveu o ombro da moça e confirmou que Scarlett era de fato sua noiva. A loira sorriu docemente, cumprimentou a visitante e se apresentou como Joshua. Ela parecia calma, como se estivesse em casa naquela propriedade. Scarlett não sabia como reagir, pois não esperava ver mais ninguém além do noivo naquele dia. Porém, Sam apenas sorriu e disse que Joshua era sua amada. Após ouvir isso, Scarlett se sentiu mal. Tudo girava diante de seus olhos, e parecia haver um zumbido em sua cabeça. Sam sabia muito bem a honra que estava concedendo a garota ao convidá-la para uma propriedade tão luxuosa. Ressaltou que, em primeiro lugar, Scarlett estava proibida de interferir em seu relacionamento com Joshua. Em segundo, deveria agir como uma esposa exemplar diante dos outros. Se conseguisse fazer isso, a sociedade da capital a consideraria a senhora da casa. Sam admitiu que estava permitindo que ela tomasse o lugar de sua esposa porque Scarlett nunca teria sonhado com algo assim. Nesse momento, Scarlett se lembrou das palavras do pai, que ela pertenceria ao marido após o casamento e deveria obedecê-lo em tudo. Foi então que ela percebeu que havia sido vendida como uma boneca em exposição. Fora treinada a obedecer durante toda a vida, apenas para ser passada de um dono a outro. Compreendeu que seu noivo estava plenamente consciente do que estava acontecendo, e foi exatamente por isso que a escolhera. A criada penteava o cabelo da noiva e comentou que o vestido escolhido era muito modesto. Disseram que nada refletia mais a inocência do que o branco puro. Como os cabelos vermelhos de Scarlett pareciam provocantes, o traje precisava ser discreto. A garota se sentia apática, pois a cerimônia seria no dia seguinte e só queria dormir o quanto antes. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Scarlett pensou bastante. Não conseguia dormir, então resolveu caminhar pela propriedade. De repente, viu uma luz vindo de uma porta entreaberta e ouviu vozes. Reconheceu Joshua e Sam discutindo sobre a cerimônia. O rapaz dizia que tudo não passava de uma formalidade por causa de sua amada, e Joshua estava furiosa ao pensar sobre a noite de núpcias. Sam pediu que sua amada se acalmasse, dizendo que não se importava com outras garotas. Ressaltou que Scarlett lhe era completamente indiferente. Admitiu que o único papel da noiva era lhe dar um herdeiro. Quando o pai soube que o neto receberia educação noturna, vendeu a filha sem hesitação. Scarlett não suportou ouvir mais e correu para seu quarto. Lá, parou diante de seu vestido de noiva. Durante toda a vida, fora obediente, achando que seria amada se seguisse a vontade dos outros. Pegou uma faca e rasgou o vestido, deixando pedaços grandes para trás. Scarlett decidiu que nunca mais acreditaria nessas mentiras descaradas. Na manhã seguinte, quando era hora de se preparar para a cerimônia, as criadas descobriram que o vestido estava danificado. Scarlett permaneceu sentada em silêncio, sem demonstrar qualquer emoção. Sam entrou na sala para ver qual era o problema e encontrou o vestido arruinado. A criada disse que Scarlett tinha ido beber água pela manhã e depois viram o vestido assim. A governanta comentou que talvez Joshua tivesse feito aquilo por ciúmes. Durante todo o tempo, a garota tentava ocupar o lugar de senhora da casa e poderia ter se desesperado com a chegada da noiva verdadeira. No entanto, Samuel se recusou a acreditar nisso sem provas concretas. O gerente não conseguia entender por quanto tempo mais o jovem continuaria a se comportar daquele jeito em torno daquela garota desprezível, já que em breve ele se tornaria o chefe da família. No entanto, Sam ordenou que a mulher moderasse seu linguajar, pois Joshua era seu amado.
Nesse momento, Scarlett finalmente se pronunciou e comentou que o jovem estava certo em seu julgamento. Ela se levantou da cadeira e declarou que seria melhor não fazer nada naquela situação. Se os rumores sobre o incidente se espalhassem para além da propriedade, a honra do Duque seria manchada. Scarlett acreditava que eles deveriam parecer o casal perfeito, então ela preferia não tornar o caso público. Apesar de vir de uma família pobre, seu pai lhe ensinou bem os princípios de moralidade e ética. No entanto, em troca de cumprir as exigências do marido, Scarlett queria lhe pedir algo em retorno. Ela parou por um momento para organizar seus pensamentos e então anunciou que queria estar com outro homem. A garota admitiu que, assim como seu futuro marido, desejava ter sua própria vida pessoal. Sam permitiu isso, mas exigiu que ela não engravidasse de outro homem e que não comprometesse a aparência de um relacionamento familiar harmonioso. Depois disso, os jovens voltaram à conversa sobre o vestido de noiva, que seria útil para a cerimônia. Scarlett lembrou que havia gostado de outro vestido na loja. Ela o comprou pensando em recepções oficiais. O jovem ordenou aos criados que mantivessem silêncio sobre o que havia acontecido naquela manhã na propriedade. Ele também pediu que tomassem cuidado para garantir que aquele dia marcante fosse simplesmente perfeito. Scarlett achou que era um bom preço a pagar pelo vestido arruinado, já que ela havia tornado a vida de sua senhora difícil e conquistado sua liberdade. Aqueles que viam aquilo como algo barato não poderiam mais usá-la como ferramenta. Após isso, Scarlett trocou de roupa por um vestido reserva e estava completamente preparada para a cerimônia de casamento. Todos admitiram que o novo vestido lhe caía muito melhor, pois realçava sua bela silhueta. Scarlett também pediu que fosse feita uma maquiagem que combinasse com todo o visual. Ela sabia que joias de crialita seriam apropriadas e pediu que fossem usadas as joias de sua família, em honra a eles. A criada a admirava, pois Scarlett era incrivelmente bela e possuía uma aura encantadora. A cerimônia em si foi maravilhosa. Todos estavam felizes pelos recém-casados. Toda a família Chandler compareceu ao casamento, e até mesmo a mãe chorou uma lágrima. Após a cerimônia oficial, uma criada anunciou que o arquiduque Kingsley, membro da família imperial, havia decidido vir pessoalmente parabenizar os noivos. Assim, um banquete foi preparado. A gerente acrescentou que Kingsley era um velho amigo dos senhores da casa, então não enviaria apenas um cartão. Para o banquete, Scarlett foi trocada para um vestido mais confortável e solto. O jovem casal andava de braços dados, cumprimentando todos os convidados que vinham felicitá-los. Sam viu seu amigo e correu para cumprimentá-lo, mas andou rápido demais, fazendo com que Scarlett colidisse com um dos convidados. A garota deixou cair sua taça, que se quebrou, e um caco de vidro ficou preso em sua perna. A garota anunciou que poderia lidar com aquilo sozinha e se retiraria para não incomodar o marido. Pediu que não se preocupassem com ela, embora ainda estivesse um pouco trêmula no templo. O duque não sabia se deveria deixar sua esposa ir, mas os convidados já estavam se apressando para cumprimentá-lo. Scarlett seguiu em direção ao quiosque, mas devido à dor, não conseguiu manter-se de pé e cambaleou. A garota teria caído e se machucado ainda mais se um jovem desconhecido não tivesse conseguido segurá-la a tempo. Pelas roupas, Scarlett deduziu que ele era um aristocrata. O jovem quis oferecer ajuda, mas a garota recusou. O estranho se agachou e examinou cuidadosamente a perna de Scarlett, notando que o caco ainda estava preso. Ele disse que era necessário removê-lo quanto antes e desinfetar a ferida. O rapaz se desculpou e então a carregou nos braços para que ela não precisasse andar sozinha. Com cuidado, ele a sentou em um banco próximo e ajudou a tirar os sapatos. Em seguida, retirou o caco de vidro da perna dela e tratou o ferimento. Explicou que prestou os primeiros socorros, mas que ela ainda deveria ver um médico. O cavaleiro também comentou que, devido ao seu trabalho, sempre carregava medicamentos básicos consigo, então a garota havia tido sorte. Scarlett pensou consigo mesma que aquele jovem sabia lidar com armas e também era muito bonito. Ela lançou olhares furtivos ao rapaz, tentando observá-lo melhor. O rapaz perguntou onde era o quarto dela, para poder levá-la até lá. No entanto, Scarlett recusou de imediato sua ajuda, prometendo que conseguiria chegar sozinha. Achava que não seria apropriado ser vista com outro homem em seu próprio casamento. A garota agradeceu pela ajuda e quis saber o nome do cavaleiro. O jovem não pôde recusar tal honra e confessou que se chamava Edmund Lewis. Scarlett fez uma profunda reverência e prometeu que o agradeceria devidamente mais tarde. Enquanto isso, Samuel estava servindo bebida alcoólica para seu grande amigo, o Duque, pedindo para que ele se divertisse naquele casamento. Foi exatamente isso que Scarlett os encontrou fazendo. Ao retornar com a perna enfaixada, Sam imediatamente correu até sua esposa e a abraçou, repreendendo-a levemente por estar atrasada.
Ele admitiu que não aguentava mais esperar e estava prestes a ir atrás dela. Disse que estava ansioso pela noite de núpcias, o que assustou Scarlett. Sam se despediu do Duque e explicou que ele e a esposa precisavam de um tempo a sós. O jovem casal se afastou das pessoas, e Scarlett se lembrou de que sua única missão era dar à luz um herdeiro. Ela sabia que precisava desempenhar o papel de esposa exemplar, mas não estava pronta para a intimidade conjugal. Sam percebeu sua confusão e confirmou que, de fato, teriam que ter relações. Ele observou que, se não tivessem a noite de núpcias, as pessoas achariam estranho. Acreditava que deveriam seguir certas regras, o que incluía compartilhar a cama de casal. O jovem percebeu que o constrangimento dela se devia à falta de experiência. Ele se lembrou do motivo pelo qual não gostava de garotas de vilarejo, que levavam tudo muito a sério. Samuel deu permissão para Scarlett tomar seu tempo e mandou que ela fosse até seu quarto assim que estivesse pronta. Depois que o marido saiu, a garota vestiu uma camisola e bebeu um pouco de vinho para tentar relaxar. Todos os seus pensamentos estavam ocupados com as palavras de Sam sobre gravidez. Scarlett estava infeliz por, na prática, ter sido vendida a esse homem. Ela nunca imaginou que sua noite de núpcias seria tão suja e humilhante. Scarlett não queria passar por aquilo de jeito nenhum. Chorou, sem conseguir parar, e, desesperada, começou a correr. Estava tão perturbada que não conseguia prestar atenção para onde ia e quase caiu da escada, até que alguém a segurou nos braços. Quando abriu os olhos, viu que seu salvador era novamente Sir Lewis. O jovem ficou muito surpreso com a mudança repentina de comportamento de sua esposa. De repente, Scarlett puxou o cavaleiro para o cômodo mais próximo, que por acaso estava aberto. Lá dentro, fechou a porta atrás de si e o empurrou contra a parede. Sem dizer uma palavra, Scarlett o beijou intensamente. Em seguida, deu um passo para trás, tirou o manto e se mostrou por completo diante dele. O cavaleiro Edmund não esperava tal comportamento vindo de uma nobre e não sabia como reagir. Scarlett pediu que ele não fizesse perguntas, apenas ajudasse mais uma vez. Roupas estavam espalhadas por todo o cômodo, como se tivessem sido tiradas às pressas. Edmund tirou a camisa pela cabeça e observou Scarlett vestir novamente seu vestido. A garota pegou o manto, colocou-o sobre os ombros, e apenas então agradeceu ao jovem por sua ajuda. Ela gostava do fato de que ele não fazia perguntas desnecessárias e apenas a deixava partir em silêncio. Após tudo aquilo, o cavaleiro permaneceu sentado no sofá, tentando processar o que acabará de acontecer. Sam, com uma taça de vinho na mão, brincava com o papagaio próximo à janela. O jovem reclamava da demora de Scarlett. Ela se desculpou pelo atraso, dizendo que precisava de tempo para se preparar. Esperava que seu filho fosse gerado por seu primeiro homem, e não apenas servir como ferramenta nas mãos do marido. Subitamente, Sam ordenou que ela esquecesse tudo aquilo, pois estava cansado e não queria forçá-la. Logo após, o rapaz pegou o papagaio e apertou com força o corpo da ave. Scarlett assistiu, horrorizada, enquanto o pássaro parava de piar e suas penas ensanguentadas voavam pelo quarto. Após matá-lo, Sam jogou o corpo de volta na gaiola e declarou que isso seria suficiente para convencer os outros. Ordenou que Scarlett permanecesse no quarto até o amanhecer, pois ele iria ver Joshua. Assim que o marido saiu, a garota ficou aliviada por ter escapado daquela situação naquele dia. Caminhou até a enorme cama de casal e se jogou sobre ela para descansar. Virou a cabeça e olhou para o infeliz pássaro, vítima das mãos cruéis do homem. Scarlett não conseguia tirar o jovem cavaleiro da cabeça, ele tinha sido sua primeira experiência. Sabia que Edmund era um bom homem, pois não a questionou em momento algum. Ficou feliz que sua primeira vez tivesse sido com alguém assim. Enquanto isso, Erika e sua mãe passeavam na famosa balsa de Florença, que se mostrou ser muito mais antiga do que imaginavam. Enquanto a irmã mais nova e a mãe se divertiam, Scarlett estava em outra embarcação com o pai. A primeira coisa que o homem perguntou foi como havia sido a noite de núpcias. Scarlett explicou que não incomodar o duque fizera tudo o que era esperado dela. Os aristocratas da capital achavam normal ter alguns amantes, então não se incomodavam com ciúmes desnecessários. Com essas palavras, Scarlett entendeu que seu pai estava perfeitamente ciente da existência de Joshua. Percebeu que o conhecimento do pai era impressionante, pois ele sabia até os segredos mais íntimos de seu marido. O homem comentou que o duque, desde o início, buscava pessoas confiáveis, por isso foi apresentado aos seus cavaleiros. Sam ficou tão satisfeito com eles que também pediu que lhe encontrassem uma esposa educada e obediente. Scarlett se sentia ainda mais magoada ao perceber que seu pai sabia de tudo e ainda assim a vendeu. Ela pediu para fazer ao homem uma pergunta importante.
Desde criança, a garota foi completamente submissa à vontade dele e se esforçou para se tornar uma filha da qual ele pudesse se orgulhar. Por isso, era mais interessante ver se seu pai a amava de verdade. No entanto, ele apenas sorriu e comentou que ela ainda pensava como uma garota de rua. Admitiu que alimentou e vestiu Scarlett, e agora ela precisava retribuir. Para ele, era uma grande honra ela se tornar esposa do Duque, pois seu investimento nela finalmente daria retorno. Prometeu que se viriam em breve, mas até lá, Scarlett deveria obedecer ao marido. Ao chegar em casa, a garota foi até o mordomo e perguntou quais dos criados do Duque haviam sido enviados pela família Chandler. Disse que todas essas pessoas eram espiãs e passavam informações sobre o Duque e a sua família. Scarlett afirmou que eles poderiam causar confusão entre os outros criados e, por isso, ordenou que fossem eliminados imediatamente. O mordomo agradeceu a atenção da senhora e prometeu relatar tudo ao Duque. Enquanto isso, a protagonista não conseguia parar de pensar nas palavras de seu pai, que ouvirá durante o passeio. Prometeu a si mesma que não acreditaria mais nesse tipo de bobagem, pois assim que acreditava no amor, levava uma facada nas costas. Scarlett jurou que nunca mais alimentaria esperanças vazias nem permitiria a si mesma esperar qualquer coisa de sentimentos assim. O arquiduque percebeu que seu cavaleiro, Edmund, parecia meio perdido. Pediu ao rapaz que se aproximasse da noiva de Samuel e descobrisse com ela quais eram as verdadeiras intenções do duque. O jovem se lembrou que havia esbarrado nela recentemente, mas a única coisa de que Edmund conseguia se recordar eram as lágrimas tristes no rosto da bela Scarlett. A garota chorava e tremia levemente, como se estivesse prestes a desmoronar. O cavaleiro não sabia o que estava acontecendo, mas relatou que havia claramente algum desacordo entre o duque e sua esposa. Notou que a noiva parecia ter passado por um choque severo. Sam perguntou por que sua esposa havia demitido todos os funcionários de Joshua. A garota respondeu que seu pai sabia da existência da amante e poderia facilmente fazer os criados falarem. Embora Scarlett fosse parente dele, agora era membro da família do Duque, e a honra dessa família era mais importante para ela do que qualquer outra coisa. Ele próprio ficou feliz por ter uma esposa tão sábia e esperava que ela continuasse sendo uma boa dona de casa. Acrescentou que, naquela noite, no baile imperial, eles deveriam parecer o casal mais feliz do mundo. Scarlett prometeu que cumpriria sua tarefa sem causar problemas. E assim foi. Por fora, os jovens pareciam um casal perfeito. Todos os parabenizavam pelo casamento e destacavam especialmente a beleza extraordinária de Scarlett. De repente, o jovem passou o braço pelos ombros da garota e a puxou para mais perto. Isso ocorreu porque o arquiduque se aproximava para conversar pessoalmente com sua jovem esposa. Ele notou que aquele era o primeiro encontro deles e se apresentou formalmente à moça. Scarlett respondeu educadamente, em sua mente, tentava se lembrar do que havia ouvido sobre Kingsley. No dia anterior, o jovem havia notado que sua esposa era uma beleza impressionante. Sam se lembrou que seu amigo lhe dissera para não adiar o casamento, mas ele próprio ainda não havia encontrado uma noiva. Logo depois disso, Sam abraçou sua jovem esposa e beijou-lhe delicadamente a têmpora. Scarlett percebeu que Sam estava especialmente empenhado em agir como um marido apaixonado na frente daquele homem. Ela fingiu estar envergonhada com as ações do marido em público. Todos riram e comentaram que a atmosfera entre os recém-casados era realmente quente. Kingsley pediu desculpas pela ousadia, mas ainda assim convidou a jovem para dançar. Prometeu que não tentaria seduzi-la, apenas contaria a ela como Sam havia caído de uma balsa na infância e quase se afogado. Estava claro que o marido não ficou muito satisfeito com o comportamento do amigo, mas mesmo assim não se atreveu a recusá-lo. Scarlett notou a reação estranha do marido e percebeu que precisava tomar cuidado. A garota já tinha ouvido antes que os dois eram amigos de infância, então aquilo soava estranho. Logo a música começou a tocar e os jovens se dirigiram ao centro do salão para dançar. Kingsley perguntou se Maddie tivera tempo de visitar o canal de Florença, que era a principal atração local. A garota comentou que seus pais haviam chegado no dia anterior e todos tinham elogiado muito a beleza do lugar. O Duque ouviu dizer que o pai dela comandava uma ordem noturna, então sua opinião era particularmente interessante para ele. O homem comentou que o canal era incrivelmente bonito e que o imperador o transformará em um lugar magnífico, mas também observou que a antiga balsa precisava de reparos. O pai de Scarlett havia calculado que, se o ferry fosse renovado, Florença se tornaria ainda mais bela. O Duque perguntou como exatamente o local poderia ser restaurado, mas Scarlett não teve tempo de responder, pois a aparição do imperador foi anunciada. Todos os convidados imediatamente abaixaram a cabeça para cumprimentar o governante de seu país. Havia rumores de que o imperador estava gravemente doente há muito tempo, mas ainda assim decidiu receber pessoalmente o Duque Kingsley, que havia chegado à capital.
O jovem sussurrou que gostaria de continuar a conversa com Scarlett mais tarde. Se ela tivesse esse desejo, poderia informar seu guarda. Kingsley então apontou para o lado, e Scarlett se surpreendeu ao perceber que era o mesmo homem que havia conhecido naquela noite. O Duque se inclinou ao ouvido da garota e prometeu que aguardaria ansiosamente sua presença. Após sua saída, Scarlett imediatamente se virou e saiu dali. Foi até a sacada para tomar um pouco de ar fresco e se acalmar. Ela sabia que não podia hesitar, pois o que havia acontecido entre ela e aquele homem não deveria mais perturbá-la. Scarlett precisava deixar de lado sentimentos desnecessários, pois deveria focar no relacionamento entre seu marido e o Duque. A garota sabia que Samuel claramente escondia algo de seu amigo e, mesmo tendo conquistado a confiança do marido, não podia permitir que ele a transformasse em uma marionete. Scarlett precisava descobrir suas fraquezas e usá-las a seu favor. Como herdeiro legítimo do trono, o Duque Kingsley detinha enorme influência, e o imperador atual era fraco demais para controlar o próprio filho. Era natural que Kingsley se tornasse o próximo governante. Scarlett sabia que, se rompesse sua ligação com Sam, isso poderia funcionar a seu favor. Esse movimento poderia ajudá-la a conquistar sua independência. Scarlett notou Edmund surgir ao seu lado na sacada e ordenou a si mesma que permanecesse calma. O jovem pensou que a garota não estava se sentindo bem, mesmo sendo indelicado, decidiu segui-la. Scarlett agradeceu ao cavaleiro por tratar de seu ferimento no dia do casamento, prometendo agradecer à família dele em nome da família do Duque. Edmund tentou explicar algo, mas estava confuso e mal conseguia falar. A garota apenas brincou, dizendo que ele estava com medo de que ela se machucasse novamente, por isso veio mais cedo. Ela comentou que, graças a ele, havia se divertido no dia anterior e perguntou se era verdade que, na capital, um casal podia ter privacidade logo após se conhecer. Pediu desculpas ao cavaleiro e comentou que não se interessava por homens que não resistiam às lágrimas das mulheres. Antes de sair, Scarlett pediu que ele entregasse algo ao Sr. Kingsley. Anunciou que queria encontrá-lo em um lugar tranquilo, sem a presença do marido. Edmund logo pensou que a garota queria ficar sozinha com seu mestre, assim como havia feito com ele no dia anterior. No entanto, prometeu que avisaria quando o Duque Kingsley estivesse livre. No caminho para casa, Sam perguntou que sua esposa havia conversado com o Duque. A garota respondeu que contou a ele sobre um passeio de barco com os pais. O homem esperava que ela não tivesse dito nada desnecessário. Lembrou-a de que precisava escolher bem as pessoas ao seu redor, mas deveria ter ainda mais cuidado ao lidar com Kingsley. Scarlett não entendia por que seu marido não queria contar ao amigo sobre Joshua, já que ela sabia há tempos que os dois se comunicavam bem. No entanto, Sam ordenou que ela não se metesse nos assuntos dos outros, pois sua única obrigação era obedecer às ordens dele. Scarlett percebeu que não valia a pena discutir, então apenas pediu desculpas por sua curiosidade. Concluiu que ele sentia repulsa só de pensar que todos soubessem sobre Joshua, a ponto de ter se casado com uma garota de uma família pobre. Scarlett percebeu que, se descobrisse o motivo por trás disso, teria cartas na manga capazes de destruir aquele homem. Ao chegar em casa, Sam foi o primeiro a descer da carruagem, enquanto as criadas ajudavam Scarlett, que ainda estava ferida. Os jovens perceberam que havia um certo alvoroço entre os criados próximos à entrada. Sam perguntou o que estava acontecendo e descobriu que era sobre Joshua. Antes que a criada pudesse explicar, sua senhora surgiu em lágrimas, correndo até seu amante, na esperança de que ele a protegesse. Madame Moore, a governanta, disse que a garota havia se rebelado e se recusava a ver sua senhora. Scarlett ficou surpresa com o fato de que toda aquela confusão a envolvia. Joshua não entendia por que aquela mulher só agora aparecia na casa e já acreditava que Scarlett havia demitido todas as criadas por ciúmes. A madame tentou explicar à garota que todas as criadas eram espiãs e poderiam colocar o mestre em perigo, mas Joshua não acreditou. Pensava que Scarlett simplesmente não gostava do fato de que Sam pertencia a ela, e não à sua esposa. Joshua também afirmou que não havia tocado no vestido de noiva de Scarlett e que tudo era invenção. Esperava que Sam a protegesse, mas o jovem estava sombrio. Ele lembrou-a do que aconteceria se uma garota saísse de casa sem permissão. Segurou sua mão com força e disse que, se uma garota quebrava as regras, devia ser punida. Assim, ordenou ao administrador que trancasse Joshua no quarto por 3 dias. Scarlett observou em silêncio enquanto Joshua se retirava. A garota percebeu que a maneira como Sam tratava sua amante não era nem um pouco parecida com amor. De repente, o jovem se virou para a esposa e pediu desculpas por aquela cena. Ele notou que Scarlett havia se saído muito bem no baile naquele dia e era muito mais esperta do que ele havia imaginado. Então, Sam anunciou que, a partir daquele momento, Scarlett poderia se considerar a verdadeira senhora daquela casa.
Ela deveria garantir que tudo estivesse em ordem na propriedade. Scarlett sorriu triunfante e prometeu que faria tudo ao seu alcance. Um pouco depois, ela estava sentada em seu escritório, examinando os documentos que precisavam ser organizados. Ela se perguntava o que exatamente a duquesa deveria fazer naquela casa. Antes, o administrador cuidava de tudo. Mas agora, o cavalheiro havia recobrado o juízo e encontrado uma esposa maravilhosa. Por meio desses papéis, Scarlett descobriu que Joshua era uma plebeia, filha de uma camponesa que perdeu a mãe aos 6 anos. A menina nunca chegou a ver o pai, mas Sam não conseguiu ignorá-la e a levou para sua casa. Embora o sangue da mãe corresse em suas veias, Joshua manipulava o mestre conforme sua vontade, o que desagradava o administrador. Scarlett perguntou por que Joshua não podia sair ao pátio sem a permissão de Sam. Ela poderia ser notada por estranhos, e a honra do duque seria manchada. Além disso, por causa de sua saúde, desde criança, ela não podia ficar muito tempo ao ar livre. O administrador disse que a menina tinha a mesma idade que Scarlett, mas, em comparação, era apenas uma tola. A heroína percebeu que Joshua era órfã que Sam havia trazido há 15 anos. Naquela época, ele a tratava bem, mas com o tempo, tudo mudou. Scarlett de repente entendeu que aquela casa era uma prisão enorme para a menina. Agora ela compreendia por que Sam pretendia esconder tudo isso atrás de um casamento de fachada. Entendia também por que ele não queria revelar seu segredo a seu velho amigo, o Duque. Scarlett disse que queria encontrar Joshua e conversar com ela a sós. Em seu enorme e escuro quarto, Joshua estava sentada no chão, cercada por bichinhos de pelúcia. Ela brincava com bonecas quando ouviu que alguém a visitava. A menininha esperava que fosse seu querido Sam, mas em vez disso, viu apenas Scarlett. Imediatamente, Joshua começou a chorar, certa de que a esposa de Sam zombaria dela mais uma vez. A menina começou a jogar bonecas em Scarlett, tentando forçá-la a sair. Ela não gostava que Scarlett tivesse mentido para o marido, fazendo-o pensar que Joshua era uma pessoa má. A garotinha tinha certeza de que Sam a amava mais do que qualquer outra pessoa. Mas agora tudo havia mudado. Scarlett percebeu que aquela criança não era sua inimiga. Joshua não tinha forças nem malícia para prejudicá-la. Ela compreendia perfeitamente que aquela menina infeliz era apenas mais um brinquedo de seu marido. Então, Scarlett se abaixou até a menina chorando e perguntou se ela queria sair daquela casa. Disse que Sam havia lhe confiado todas as tarefas da casa, inclusive cuidar de Joshua. Se quisesse, Scarlett poderia levá-la para fora sem que ninguém soubesse. Scarlett esperava que a menina lhe fosse útil, caso percebesse que o amor de Sam era, na verdade, falso. Joshua suspeitou que Scarlett estivesse tentando armá-la novamente. Pensou que, assim que saísse, Scarlett contaria tudo a Sam, e ele ficaria bravo outra vez. Joshua afirmou que não quebraria as regras dele, pois era uma menina decente. Scarlett olhou para ela e percebeu que a menina se parecia muito com ela mesma quando era criança. A menina também acreditava que, se fosse obediente e não incomodasse os mais velhos, seria amada em troca. Scarlett notou que Joshua havia como inimiga. Decidiu sair, mas antes pediu que a menina pensasse bem sobre quem realmente valia a pena temer. Durante o chá, comentaram sobre o bom relacionamento entre os jovens esposos. Depois daquele dia, Sam não demonstrou muito interesse por Scarlett. No entanto, isso já era esperado, pois o casamento era apenas uma formalidade, e dessa forma era até melhor. Mas os outros não precisavam saber disso. Assim, Scarlett continuava interpretando o papel da esposa amorosa. De repente, uma das moças comentou que Scarlett não era nada parecida com o tipo de mulher que o Duque costumava escolher. Disseram que Sam era o tipo de homem que atraía uma multidão de garotas. Marilyn, a amante do imperador, dizia que o jovem jamais se casaria. Comentavam que homens como ele só se viam na cama de alguém. No passado, Scarlett teria ficado envergonhada com esse tipo de conversa. Mas os professores que Sam contratou após o casamento fizeram um excelente trabalho. Agora, a garota sabia como se comportar na alta sociedade, podendo responder com calma até as perguntas mais provocativas. Ela disse que seu querido marido lhe era fiel tanto de dia quanto de noite. Em seguida, Marilyn perguntou inesperadamente como tinha sido a primeira noite de núpcias do casal. Ao ver a confusão de Scarlett, a moça riu e comentou que poderia lhe indicar alguns amantes excelentes. As outras mulheres à mesa riram e notaram que a jovem esposa ainda não estava acostumada à vida na capital. Na capital, uma mulher casada podia se envolver com 2 ou até 3 homens além do marido, e isso era considerado normal para ambos. Marilyn contou que o imperador era muito libertino em sua juventude, mas depois que a conheceu, não conseguia mais olhar para outras mulheres. Após essas palavras, Scarlett se acalmou,
pois soube que Sam não interferiria em sua vida pessoal. Hoje em dia, poucas pessoas podiam se gabar de ter um poder comparável ao do imperador, e com uma idade tão jovem. A atenção das damas então se voltou para o jovem Duque Kingsley, que havia chegado recentemente à capital. As moças estavam curiosas para saber que tipo de homem atraía Scarlett. Elas a encararam, esperando uma resposta, mas a própria Scarlett não sabia bem o que dizer. De repente, a imagem do cavaleiro com quem passará sua primeira noite surgiu em sua mente. Ela olhou para suas interlocutoras e declarou que sempre gostara de homens como o Duque. As garotas apenas riram e comentaram que não deveriam ter esperado outra resposta de uma recém-casada. Com isso, a heroína pôde finalmente respirar aliviada, pois as damas passaram a comentar sobre a vida pessoal de outras conhecidas. Após terminar o chá com Scarlett, ela relaxou em um banho quente em seus aposentos. Enquanto se banhava, recordou-se do que aprenderá sobre o Duque durante sua recente conversa. Aquele único chá havia lhe revelado mais sobre o marido do que todo o curto tempo que haviam passado juntos. Scarlett percebeu que o rapaz estava se divertindo bastante na vida, mesmo sem Joshua. Tinha certeza de que a moça trancada em casa nem imaginava como Sam se comportava no restante do tempo. Scarlett pensou que ele apenas queria um brinquedo conveniente e fofo, ou talvez sua vida libertina fosse um modo de esconder Joshua. A criada a chamou, informando que sua correspondência pessoal havia chegado. Eram convites para chás, uma feira de caridade e um baile que poderia ser útil. A primeira coisa que Scarlett fez foi pegar a carta enviada em nome da noite. Era uma mensagem de Kingsley, que havia preparado um lugar reservado para conversarem. O rapaz mencionava certo local, mas enviará ingressos para a ópera, o que mais parecia um encontro. Scarlett lembrou-se de como as mulheres casadas se comportavam na cidade. Percebeu que agora também era uma dama da cidade e podia agir como tal. Isso significava que também podia ter alguns amantes. Scarlett sentiu um espírito de luta e pediu à criada que trouxesse um vestido e joias para a ocasião, mesmo que já não precisasse mais de amor. A jovem estava decidida a descobrir como usar aquele homem a seu favor. Mais tarde, à noite, vestida com um traje de gala, Scarlett chegou à ópera. Um mordomo a recebeu na entrada e a conduziu diretamente ao seu assento. Quando chegou ao local, viu que foi recebida pelo Duque Kingsley e seu fiel cavaleiro, que o acompanhava por todos os lados. O jovem observou que a dama estava cada vez mais bela a cada dia. Scarlett tinha um plano de ação, então fingiu estar extremamente feliz em ver o Duque. A cantora principal, usando uma máscara, entoava sua área diante do público no salão. Um fogo ardia atrás dela, enquanto seus opositores se ajoelhavam diante de sua presença. Scarlett, o Duque Kingsley e o cavaleiro Edmund assistiam de um camarote. Inesperadamente, o príncipe do clã inimigo entregou uma flor à protagonista e propôs uma trégua. Após esse gesto, sentimentos esquecidos despertaram na moça, que decidiu dar outra chance a eles. Em seguida, os personagens principais se fundiram em um beijo apaixonado, que deveria marcar o início da paz. Kingsley observou a reação de Scarlett e deduziu que ela não era muito fã de histórias românticas. A garota comentou que tudo no palco parecia incrivelmente belo. Kingsley explicou que a história falava da deusa dos dragões vermelhos, que dera poderes mágicos ao primeiro imperador. Ele achou curioso o fato de a deusa ter vindo ao reino vingar seus filhos. Isso significava que ela já tinha um amante esperando por ela em casa. Assim, mesmo com um homem, a deusa foi capaz de amar outro. Scarlett observou que Kingsley se parecia bastante com o protagonista da peça. O jovem estava certo de que Scarlett era tão bela quanto a deusa dos dragões vermelhos. O Duque acariciou cuidadosamente os cabelos da moça, mas ela se sentiu constrangida com a presença do cavaleiro. O rapaz percebeu isso imediatamente, para não deixá-la desconfortável, pediu ao cavaleiro que esperasse do lado de fora por um tempo. Edmund fez uma reverência e deixou o camarote em silêncio, deixando o casal a sós. Kingsley lembrou que a moça dissera recentemente que queria conversar em particular. Scarlett estava apenas curiosa sobre o tipo de pessoa que seu marido considerava um amigo próximo. O Duque admitiu que um dia achou que poderia confiar sua vida àquele homem. No entanto, tudo mudou no momento em que conheceu Scarlett. Em seguida, o jovem se aproximou da moça e a beijou delicadamente. Nesse momento, Scarlett pensou que aqueles dois homens tinham uma relação muito curiosa. Um fingia estar felizmente casado. O outro tentava roubar sua esposa. Scarlett sabia que precisava juntar todas as peças daquele quebra-cabeça, mas por ora, estava se permitindo aproveitar o momento. Ela queria entender por que Kingsley estava traindo um amigo a quem um dia confiara sua vida. Supôs que o rapaz se apaixonara por ela à primeira vista, mas ele não parecia do tipo que perdia a cabeça com facilidade. Kingsley achou que Scarlett estava entediada com o beijo, pois
pois sua mente parecia distante dali. Scarlett confessou que apenas se lembrará da conversa que haviam tido sobre a balsa. Kingsley notou que ela era filha de um empresário, já que queria falar de trabalho justamente naquele tipo de momento. No entanto, Scarlett disse que poderiam discutir isso em outra ocasião, e sugeriu marcar um novo encontro. Kingsley prometeu que, da próxima vez, escolheria um lugar mais tranquilo para que a garota não se distraísse com nada. De repente, houve aplausos calorosos e os jovens perceberam que era hora de ir embora. Os personagens principais da produção receberam uma ovação de pé e subiram ao palco para receber os elogios do público. Após o fim da apresentação, o cavalheiro perguntou se os convidados haviam gostado. O jovem se ofereceu para acompanhá-la até em casa, mas Scarlett recusou sua oferta com gentileza, dizendo que conseguiria chegar sozinha. A garota sorriu ternamente para Kingsley e o lembrou de que aguardava ansiosamente o próximo encontro. O jovem gostou da companhia dela e sugeriu que começassem a se tratar de forma mais informal. Após isso, Scarlett se despediu dos presentes e dirigiu-se à saída, onde uma carruagem a aguardava. Depois daquela noite, Kingsley decidiu que ela não era apenas uma simples garota do campo, percebendo que estava enganado. Agora, o Duque tinha certeza de que havia diante dele uma jovem muito interessante. Tarde da noite, quando Scarlett voltou para casa, foi recebida pela governanta, que informou que Sam estava esperando por sua esposa e queria vê-lo quanto antes. Scarlett ficou um pouco nervosa ao entrar no escritório do marido. O jovem notou que ela havia chegado tarde e perguntou com quem estivera esse tempo todo. A jovem esposa admitiu que havia ido à ópera com outras damas e não percebeu como o tempo passou rápido. Ela explicou que ouvirá dizer que aquela peça estava muito popular na capital e quis vê-la por si mesma. Sam esperava que, diante das outras mulheres, Scarlett tivesse se comportado com dignidade e cumprido bem seu papel. Em seguida, ele admitiu que havia chamado Scarlett para que ela cumprisse seu dever conjugal. A garota se surpreendeu com a repentina decisão, pois não esperava que voltassem a esse assunto tão cedo. Sam então perguntou quão regulares eram os ciclos menstruais dela. Scarlett se lembrou das palavras dele, dizendo que sua principal função era lhe dar um herdeiro. O pai da garota alegava que ela não possuía nenhuma doença venérea, mas o jovem queria se certificar novamente. Scarlett ficou confusa, mas afirmou que nunca havia enfrentado esse tipo de problema. Sam observou que ela parecia saudável por fora, mas mesmo assim mandaria um médico examiná-la no dia seguinte. Depois disso, ele a dispensou, dizendo que passaria a noite sozinho com uma garrafa de vinho. Scarlett ficou aliviada ao saber que sua noite de núpcias não aconteceria naquele dia, então fez uma reverência e saiu. No dia seguinte, a prometida visita do médico aconteceu. O jovem profissional examinou Scarlett com cuidado e notou que ela apresentava sinais de hipovitaminose. Ele observou que, se ela desejava ter um filho saudável, precisaria cuidar melhor da alimentação. O médico prometeu prescrever algumas ervas ricas em nutrientes, que deveriam ser preparadas como chá. Além disso, recomendou que ela se abstivesse de relações sexuais por um tempo. Scarlett ficou aliviada ao ouvir que o médico comunicaria essa decisão diretamente ao marido. Depois disso, o médico se despediu e prometeu enviar os remédios em breve. Scarlett suspirou de alívio, pois, ao menos por um tempo, estava segura. Sua má nutrição, causada pelo estresse constante, tinha se tornado uma vantagem. Decidiu, então, que comeria ainda menos no futuro para ganhar mais tempo. Ela ficou feliz por ter conseguido melhorar sua relação com Kingsley, pois planejava usar essa conexão para resolver seu problema principal. Scarlett acreditava que precisava se divorciar do marido antes de engravidar dele. Ao pressionar seus pontos fracos, aumentaria as chances de conseguir o divórcio. Mas, mesmo que conseguisse, Sam e seu pai não a deixariam ir embora tão facilmente. Scarlett precisava dar a si mesma a chance de levar uma vida tranquila e sozinha. Se falhasse em se libertar, voltaria ao estado miserável de antes. Por isso, antes de tudo, precisava juntar capital próprio. Logo, Scarlett participou de uma feira beneficente, cujos lucros seriam destinados a ajudar órfãos. A garota caminhava entre as bancas de joias e notou um conjunto com água marinha. Estendeu a mão para observá-lo melhor, mas quase esbarrou em outra jovem. A moça percebeu que Scarlett tinha gostado dos brincos. No entanto, a heroína não estava tão interessada assim, então concordou em deixá-los para sua interlocutora. Disse que os brincos apenas chamaram sua atenção, mas que não pretendia comprá-los. Então, Lady Els ofereceu-se para presentear Scarlett com os brincos, já que ainda não havia parabenizado pelo casamento. A heroína sorriu docemente e respondeu que uma simples felicitação verbal já seria suficiente. Porém, Els insistiu que os brincos combinavam perfeitamente com Scarlett e que ela não deveria recusá-los.
Scarlett pensava que todos na capital tinham, ao menos, conhecimentos básicos, mas percebeu que estava enganada. Disse que uma pessoa instruída jamais daria joias com água marinha como presente de casamento, pois essa é uma pedra associada a marinheiros. Acredita-se que ela protege os navios durante tempestades, mas nenhum navio parte com o tempo calmo. Por isso, essa pedra não deve ser oferecida a recém-casados. Scarlett presumiu que todos pensavam que ela não sabia dessas coisas por vir das províncias. Els imediatamente cobriu o rosto com um leque para esconder sua decepção por sua provocação ter falhado. Scarlett então assumiu que a garota não tinha mais intenções, apenas desconhecia aquele fato. Inesperadamente, Marilyn interveio na conversa, decidindo acabar com a discussão entre as duas. Ela se virou para Els e comentou que talvez a garota simplesmente tivesse esquecido esse detalhe. Els aceitou grata a desculpa e admitiu que realmente havia esquecido dessa crença. Marilyn pediu para ela ser mais cuidadosa no futuro. Em seguida, anunciou que ficaria com os brincos. A moça se voltou imediatamente para sua companheira, que já tinha tirado dinheiro para pagar pelas joias. Marilyn admitiu que também adorava o ar fresco, o que, na sociedade local, significava que ela não era avessa a um pouco de diversão fora das regras. Logo após isso, Elsa se desculpou com todos e anunciou que sairia mais cedo. Não era surpresa que muitas garotas invejassem Scarlett por ter se casado com o próprio Duque. Ela realmente não precisava daquele homem, mas não podia deixar que os outros soubessem disso. Depois de falarem sobre o mar, Marilyn lembrou-se de uma novidade. Ela contou que a guilda havia contratado um novo construtor naval que queria reconstruir a balsa. Esse homem vinha de um estado cercado por água e, portanto, com uma indústria de construção naval muito desenvolvida. Scarlett ficou curiosa sobre como pretendiam redesenhar a balsa e no que isso resultaria. Pela amante do imperador, ela soube que a guilda estava procurando investidores para o projeto, já que construir uma embarcação era um prazer bastante caro. Scarlett ficou na ponte olhando o canal que cortava toda a cidade. Sabia que, se o projeto da guilda fosse bem sucedido, seu problema financeiro poderia ser resolvido. De repente, uma voz familiar chamou seu nome, fazendo-a se virar. Era Edmund, que carregava uma carta para ela, mas que a havia encontrado inesperadamente na cidade. Scarlett temeu que o rapaz quisesse falar sobre aquela noite. Disse que ele não tinha motivo para lhe enviar carta nenhuma, já que não havia nada entre eles. A moça se acalmou um pouco e pareceu constrangida ao saber que a carta era do Duque. De repente, Edmund perguntou se Scarlett havia realmente saído para admirar o canal. Ele observou que, quando o sol se punha, aquele lugar ficava mais frio, e por isso ela deveria se agasalhar melhor. Scarlett respondeu que sabia se cuidar e que ele não precisava se preocupar. Achava estranho aquele rapaz se importar tanto com garotas com quem havia passado apenas uma noite. Ela o lembrou de que estava encontrando seu mestre, então era melhor ele não alimentar esperanças. Subitamente, o jovem perguntou por que ela havia chorado aquele dia, já que não se deixará levar pelas emoções diante do Duque. Contudo, naquela noite, ela não parou de chorar, como se alguém a tivesse abraçado pela primeira vez. Após essas palavras, Scarlett ficou confusa porque ele parecia ter adivinhado o significado de seus sentimentos. Notou que Edmund gostava de garotas simples e inexperientes. Edmund concluiu que Scarlett tinha pouca experiência, julgando por sua reação ao apertar as mãos. Ele admitiu que o Duque já havia conhecido muitas mulheres e, ao contrário dele, sabia identificar quem era sincera e quem estava fingindo. Depois disso, Scarlett se irritou e perguntou o que ele queria dizer com aquelas palavras. Edmund respondeu que ela não se livraria do Duque tão facilmente quanto se livrou dele, então era bom tomar cuidado. Disse que não havia sentido em brincar com Kingsley, pois ele só se aproximaria se ela fosse honesta. Depois, finalmente tirou a carta e entregou a Scarlett. A moça pegou o envelope e comentou que não era tão estúpida quanto os outros pensavam. Parecia que havia assuntos não resolvidos entre os dois, mas nenhum estava com pressa de continuar o tema. Após alguns momentos, Edmund se curvou diante da moça, desejou-lhe uma boa viagem e foi embora. Só então Scarlett abriu a carta e descobriu que Kingsley mandaria uma carruagem buscá-la no próximo sábado à noite. As intenções dele eram óbvias, mas Scarlett precisava daquele homem. Precisava do poder dele, ainda que isso tivesse um preço alto. A heroína sabia que teria de oferecer algo em troca, então precisava se preparar para o próximo encontro. O próximo destino de Scarlett foi justamente a guilda da qual Marilyn havia falado. O representante da guilda Puccini se apresentou à nobre dama e demonstrou satisfação em vê-la. Scarlett imediatamente apreciou como o rapaz falava bem sua língua. Puccini logo percebeu que ela estava interessada no projeto de reconstrução da balsa e queria investir dinheiro.
Scarlett quis primeiro avaliar o design, mas os recursos da guilda eram limitados e o projeto ainda não podia ser levado a sério. A moça estava certa de que, com o esboço pronto em mãos, conseguiriam atrair investidores mais rapidamente. Ela sabia que o projeto ainda estava em desenvolvimento, então queria apresentar sua própria versão. Puccini demonstrou interesse e disse que ficaria muito satisfeito em ouvir seu convidado. O jovem examinou cuidadosamente o desenho que Scarlett lhe entregou e percebeu que, se tudo corresse bem, o projeto traria grandes lucros. No entanto, para começar, eles precisavam de capital inicial e da permissão da dona do canal, Lady Amaryllis. Puccini esperava que Scarlett pudesse financiar o projeto, mas a jovem logo destruiu suas esperanças. Ela sabia que, se usassem o dinheiro de Sam, o rapaz poderia tomar todos os lucros para si. Esse projeto deveria ser exclusivamente dela, então prometeu encontrar investidores por conta própria. Puccini ficou encantado ao imaginar que um dia todos os seus problemas estariam resolvidos. Ele comentou que seu mestre poderia começar o trabalho naquele mesmo dia, desde que conseguissem a permissão de Lady Amaryllis. Scarlett garantiu que cuidaria disso, pois tinha uma ideia em mente. Joshua estava chateada por Samuel não tê-la apoiado durante uma discussão recente. O rapaz achava que, se trouxesse flores, tudo seria perdoado. Ele admitiu que as flores cresciam perto do canal e o faziam lembrar de Joshua, então colheu algumas. A garota nem sabia que flores tão bonitas podiam crescer ali, o que a fez se sentir ainda mais presa. Ela olhou para seu amante e confessou que também queria ver essas flores. Sam a lembrou imediatamente de que era perigoso para ela sair de casa. Abraçou-a e disse que havia muitas pessoas cruéis lá fora e que, se algo acontecesse com seu tesouro, ele não conseguiria mais viver. Naquele momento, nos braços de Sam, Joshua se lembrou das palavras de Scarlett, que prometera tirá-la daquela casa. Puccini prometeu que entraria em contato com Scarlett em breve, e a garota reforçou que pretendia seguir com o projeto, esperando por cooperação. De forma inesperada, o jovem pediu desculpas e disse que o sorriso da garota o lembrava de alguém. Pediu que ela não achasse grosseiro, mas quis saber seu sobrenome de solteira. Após a resposta, ele ficou pensativo e comentou que ela se parecia muito com uma velha amiga sua. Infelizmente, essa pessoa já não estava mais viva, mas muitos anos atrás, viverá em sua cidade natal. Scarlett ofereceu suas condolências, e Puccini admitiu que aquele amigo certamente teria gostado muito do projeto. Disse que seu instinto de comerciante lhe dizia que teria um sucesso. Após o fim da conversa, Scarlett se despediu e foi embora. Observando-o a partir de suas costas, o jovem notou como sua nova parceira realmente se parecia com sua antiga amiga. Se suas suposições estivessem certas, a profecia estava prestes a se cumprir. Naquele instante, parecia que ele já havia conhecido Scarlett há muitos anos. Na época, ela ainda era um bebê destinado a assumir o canal de todo o Império. Muitos anos depois, aquela criança havia se tornado uma linda jovem, apenas começando sua jornada para conquistar o canal. Scarlett reuniu tudo de que precisava e foi até a estação combinada. Poucos minutos depois, uma carruagem chegou com Edmund, o Cavaleiro da Noite, como cocheiro. O rapaz desceu e lhe ofereceu a mão para ajudá-la a subir. Scarlett não queria aceitar sua ajuda, mas sabia que pareceria tola se recusasse, então pegou sua mão e subiu como se nada tivesse acontecido entre eles. Dentro da carruagem, o Duque Kingsley já a esperava e a ajudou a se acomodar. O jovem a elogiou e beijou sua mão. Assim que ela se ajeitou, o Duque ordenou que partissem. Foi só então que Scarlett retirou o véu que cobria seu rosto. O Duque revelou que havia preparado um pequeno presente para ela, abriu uma caixa de madeira onde joias de água marinha repousavam sobre uma almofada de veludo. Ele confessou que gostaria de lhe dar as joias como presente de casamento, o que deixou Scarlett desconcertada. Comentou ter ouvido dizer que Lady Elsa tentou pregar uma peça em Scarlett, mas acabou se envergonhando. A jovem achava que Scarlett era uma camponesa ingênua e pagou por isso, o que foi ótimo. Scarlett confessou que não sabia que até fofocas insignificantes chegavam ao Duque. O jovem, então, não entendia por que a garota o tratava com tanta seriedade quando estavam sozinhos. Ele sugeriu que Scarlett usasse aquelas joias ao encontrá-lo às escondidas, longe do marido. No entanto, ela não se deixou convencer. Afastou a mão dele com firmeza, sentindo-se insultada pelo fato de ele querer que ela usasse algo tão barato para vê-lo. As joias eram bem trabalhadas, mas o material era de péssima qualidade, algo digno de uma prostituta. Scarlett disse não acreditar que o Duque, o principal candidato ao trono, fosse tão mesquinho. Em vez de se ofender, o jovem deu uma gargalhada. Admitiu que havia falhado na escolha do presente. Então, com naturalidade, pegou a caixa com as joias e a jogou pela janela da carruagem, sem se preocupar com o dinheiro que havia gasto.
O jovem virou-se para Scarlett e pediu desculpas, admitindo que a culpa era totalmente sua. Ele queria convidar a garota para uma joalheria como pedido de desculpas e escolher o melhor presente para ela. No entanto, Scarlett estava realmente chateada, então decidiu recusar a oferta. Kingsley ainda insistiu que queria se redimir, então tentou descobrir qual método a garota acharia aceitável. Scarlett percebeu que o terreno para a conversa estava pronto. Tudo o que restava era concluir o acordo. Assim, ela confessou que, em vez de joias, gostaria de receber algo diferente do duque. O jovem ficou interessado, pois essa garota estava se comportando de maneira bastante incomum. Scarlett admitiu que precisava de dinheiro e apoio para que pudesse comprar seus próprios diamantes. O jovem perguntou por que ela não simplesmente pedirá isso ao marido. A heroína notou que seu marido havia transferido todas as responsabilidades de dona da propriedade para ela, mas ela queria fazer algo de forma independente dele. Sam poderia facilmente retirar todas as suas prerrogativas, mas os próprios recursos dela continuariam com ela. Kingsley achou que o casal tinha um bom relacionamento, mas havia medo no amor. Scarlett admitiu que tudo estava bem agora, mas ninguém sabia quão fortes eram os sentimentos de seu marido, e dessa forma ela poderia se proteger. Por isso, ela não precisava de um homem para lhe dar presentes. Ela queria comprá-los sozinha. Após ouvir seu discurso, o Duque perguntou o que exatamente a garota queria fazer. Recentemente, Pushkin entrou em contato com Scarlett, e a garota conheceu um mestre de seu império. Depois disso, ela discutiu todos os detalhes com eles, e os preparativos estavam concluídos. O que restava era convencer o Duque a ajudá-la a implementar esse plano. Então, Scarlett desenrolou o desenho diante dele e lhe mostrou um barco chamado gôndola. A garota disse que, traduzido do idioma antigo, isso significa tremor. Ele pode transportar até 6 pessoas. Para fazê-lo flutuar, são necessários longos remos, diferentes dos de um ferry normal. A gôndola tem uma postura baixa, mas laterais altas, o que impede a água de entrar. Além disso, esse barco é mais ágil e pode passar facilmente por áreas estreitas. Assim, ele se encaixa perfeitamente no relevo do canal da cidade. Naquela época, o ferry era usado principalmente por aristocratas ou turistas ricos. Foi por isso que Scarlett fez diferentes designs para que todos pudessem escolher um barco ao seu gosto. O Duque comentou que os residentes da capital poderiam logo se cansar daquele tipo de entretenimento. Scarlett observou que a ópera estava em alta ultimamente. Havia muitos cantores talentosos por aí que não tinham dinheiro suficiente, por isso, muitos estavam sem trabalho. Então, ela sugeriu contratar jovens barqueiros atraentes que cantariam belas canções enquanto casais navegavam pelas águas em barcos elegantes, admirando a paisagem da cidade ao som de melodias relaxantes. Se o repertório fosse trocado a cada estação e novos barqueiros fossem contratados, o público voltaria repetidamente para ouvir as novas canções. Quando os artistas ganhassem a devida popularidade, seriam convidados aos teatros, atraindo assim ainda mais talentos. O Duque admitiu que o plano era bom, e não só porque ele gostava da voz de Scarlett. A jovem planejava manter a balsa, que funcionaria como meio de transporte pela manhã e à noite, mas reduziria ligeiramente o custo das passagens. Kingsley comentou que, dessa forma, poderiam elevar Florence ao auge e transformá-la num destino turístico. Um canal que exaltasse a família imperial se tornaria uma lembrança ainda mais marcante para os visitantes do Império. O Duque só precisava convencer Lady Marilisa a aprovar o projeto. Kingsley riu e observou que a garota tinha todas as qualidades de uma excelente comerciante. Como ela já havia previsto muitas situações, ele decidiu que seria melhor sua irmã conversar pessoalmente com Scarlett, prometendo marcar um encontro entre elas. Mas isso não era tudo. Scarlett admitiu que queria pedir mais uma coisa. O Duque supôs que ela precisava de dinheiro para a capital inicial. De fato, a garota necessitava de um investidor, pois muitas pessoas teriam interesse em participar do desenvolvimento do projeto. Contudo, Scarlett sabia que ninguém poderia investir mais do que o Duque, então decidiu procurá-lo primeiro. O jovem perguntou o que receberia em troca por se tornar investidor. Scarlett prometeu que ele teria uma porcentagem dos lucros totais, mas também apresentou outra proposta. Disse que desejava romper todos os negócios com a guilda de seu pai e levar o projeto adiante com o apoio da guilda Pushkin. Essa guilda estava situada no território do Duque e pagava tributos a ele. Com o novo projeto, ela cresceria e superaria as concorrentes. E, com o aumento da renda de Scarlett, o próprio Duque poderia aumentar os impostos e lucrar mais. No entanto, Kingsley sorriu e confessou que preferia outro tipo de pagamento. O jovem acariciou gentilmente o rosto de Scarlett e declarou que gostaria de conquistar seu coração. A garota deixou claro que estava ali para conseguir um financiamento, não para vender seu corpo. Porém,
O jovem falava especificamente de seu coração, pois dizia que poderia se tornar o homem mais amoroso e fiel para ela. Prometeu que poderia ser um companheiro muito melhor do que seu marido, Sam. Scarlett não achava que o Duque fosse do tipo que lançava palavras ao vento, então decidiu acreditar em sua sinceridade. Ela se perguntou o que ele faria se ela mudasse de ideia depois de conseguir o dinheiro. Scarlett era familiarizada com as leis dos negócios e jamais lidava com quem alterava os termos dos acordos. O Duque riu da observação e admitiu que precisaria se esforçar mais para conquistar sua afeição. Scarlett estava prestes a ir embora sem obter o financiamento, mas Kingsley a pediu que esperasse. Respirando fundo, ele admitiu que aceitava ser seu parceiro de negócios. No entanto, antes de entregar o dinheiro, queria dar algo à sua nova sócia. Kingsley confessou que, se não encontrasse a joia perfeita para a garota, isso feriria seu orgulho. Então, bateu no teto da carruagem e ordenou aos cocheiros que os levassem à joalheria. Lá, os jovens foram levados a uma sessão especial e receberam as melhores joias da loja. O Duque explicou que só se entrava ali com convite, e os clientes podiam ser contados nos dedos de uma mão. Lembrou que nem toda pedra preciosa podia ser comprada, e isso dependia do status social. Como forma de se desculpar por sua recente grosseria, Kingsley prometeu comprar para Scarlett qualquer joia que ela quisesse. A garota começou a examinar todas as joias ao seu redor, e sua atenção foi atraída por um anel em forma de flor. Ela sorriu porque aquela peça fez lembrar de um anel que criará quando criança. Estava prestes a fazer sua escolha, mas de repente decidiu esperar um pouco e pensar melhor. Kingsley a havia levado até ali sem discutir o valor do investimento, dizendo apenas que queria encontrar a joia perfeita para ela. Scarlett percebeu que ele estava testando-a para decidir quanto poderia pagar. Isso significava que ela deveria escolher a joia com sabedoria, aumentando assim seu valor aos olhos do futuro investidor. Então, Scarlett olhou ao redor e apontou para um colar incrivelmente luxuoso que o vendedor segurava. O homem logo comentou que ela tinha um gosto excelente, pois havia o escolhido. Acrescentou que o colar havia pertencido à imperatriz durante a Era de Ouro do Império. Essa joia era a verdadeira preciosidade de toda a coleção daquela loja. Kingsley observou que dar um presente assim a um parceiro de negócios era um pouco demais. No entanto, a garota percebeu que o barato colar de água marinha não era adequado. Ela lembrou que estava pronta para cortar os laços com a família e oferecer ao Duque uma parte dos lucros de seu projeto. Ainda assim, ele continuava a considerá-la uma tola, e, nesse caso, ela recusava-se a fazer negócios com a guilda. Isso significava que o poder da guilda de seu pai cresceria e logo empurraria as outras para fora da capital, obrigando o Duque a retornar à sua propriedade. Scarlett observou que o jovem talvez não tivesse outra chance de se estabelecer na capital. Após suas palavras, Kingsley riu de repente e pediu desculpas à garota por decepcioná-la novamente. Disse que não queria ofendê-la e admitiu que compraria um colar para ela. O jovem concordou com o funcionário da joalheria que a peça seria enviada para sua residência. Depois disso, os empregados recolheram todas as joias e se afastaram, deixando os jovens a sós. Kingsley comentou que não era sábio dar um presente daqueles a uma parceira de negócios, mas seria bastante apropriado para sua amante. O jovem esperava que Scarlett o perdoasse por todos os erros daquele dia e que seu humor melhorasse. Ele desejava poder contar com o coração da jovem dama. Scarlett, decidida a brincar um pouco mais com ele, anunciou que pensaria no assunto. Durante todo esse tempo, o cavaleiro Edmund permaneceu próximo, observando tudo, mas sem reagir. Pouco antes de partirem, Kingsley acrescentou que assinariam o contrato formalmente no próximo encontro. Scarlett lembrou que precisavam da permissão de Lady Amaryllis primeiro e esperava pela cooperação do parceiro. Após a saída da garota, Kingsley notou que, a cada vez, estava mais convencido de que ela era uma pessoa muito talentosa. Ele achava que Scarlett fosse apenas uma garota inocente do campo, mas agora via que ela poderia ser útil, e gostava do jeito como ela conduzia seus negócios. Concordava sinceramente em se tornar seu parceiro, pois Scarlett se mostrou bastante inteligente, autossuficiente e com uma impressionante compostura. Se tudo desse certo, essa garota o ajudaria a domar Sam. Nesse momento, Edmund pensava em como Lady Scarlett havia emagrecido muito desde a última vez em que se encontraram. Ele a observava secretamente, preocupado com o fato de que ela havia parado de se alimentar normalmente. Também percebeu que, durante toda a reunião, ela não havia comido nem bebido nada. Naquela noite, em seu quarto, Scarlett trocava de roupa para dormir e sentia-se muito cansada. A criada se ofereceu para trazer o jantar, mas a garota recusou, citando seu estado de saúde. Se seu projeto fosse realizado com a ajuda de Kingsley, ela teria suas próprias economias.
O primeiro passo havia sido dado, e, após o divórcio de seu marido, Scarlett poderia viver em paz, sozinha. No entanto, para se divorciar, precisava descobrir os pontos fracos de Sam e entender como poderia explorá-los. Samuel era a segunda pessoa mais influente depois do imperador e possuía muito mais poder na capital do que Kingsley. Mesmo que todos soubessem da existência de Joshua, isso não mancharia sua reputação. Isso não bastava. Scarlett não conseguiria causar um impacto sério em seu status. Precisava de alguém que pudesse humilhar Sam. Precisava de Kingsley. Porém, se fingisse ser amante dele e fosse leviana demais, o Duque a descartaria. Scarlett compreendia perfeitamente que o rapaz queria algo dela, mas decidiu não baixar a guarda. De repente, a criada se aproximou e disse que haviam chegado mercadorias da joalheria. Scarlett presumiu inicialmente que se tratava do colar da Imperatriz, enviado por Kingsley, mas a caixa era pequena demais. Percebeu, então, que devia ser um anel. Pediu que quaisquer testemunhas desnecessárias deixassem seu quarto. Somente quando estava sozinha, Scarlett abriu a caixa e viu que havia um anel com uma flor no interior. Era o mesmo anel que lhe chamara a atenção na loja. A princípio, pensou que Kingsley o havia enviado. Mas então descobriu um bilhete ao lado do anel. Alguém com uma caligrafia diferente da do Duque pedia à garota que cuidasse de sua alimentação, pois estava com aparência doente. O desconhecido apoiava a heroína, e Scarlett logo percebeu que o anel havia sido enviado pelo cavaleiro. Ela entendeu que o jovem havia notado que aquela era a joia que mais gostara. Olhou o anel e lembrou do momento em que ele demonstrou um cuidado e atenção excessivos. Ele fazia isso sempre que se encontravam, e, na ponte, havia pedido que ela tivesse cuidado. Scarlett ficou irritada, sem entender por que o cavaleiro se comportava assim o tempo todo. Ele sabia de seu relacionamento com Kingsley e que isso não terminaria bem. A garota quis se livrar do anel e até levantou o braço para jogá-lo fora. No entanto, mudou de ideia ao perceber que realmente não comia direito há muito tempo e já havia descartado todos os remédios do médico. Se perdesse mais peso, todos pensariam que ela estava doente, e então Samuel certamente tomaria alguma atitude, forçando-a a comer. E, se seu estado piorasse, ele poderia simplesmente se livrar dela. Assim, Scarlett pegou o sino e o sacudiu, chamando sua criada. Ela pediu algo leve para o jantar, apenas um lanche. Depois de um tempo, pequenos petiscos e frutas foram colocados diante da jovem. Scarlett percebeu que a noite estava certa, pois, se não cuidasse da saúde, seu plano fracassaria. Sua jornada ainda estava longe do fim, e ela precisava manter suas forças até o desfecho. Haveria um baile no palácio, então Scarlett e seu marido Sam participaram do evento. O jovem notou que ela usava um anel novo que nunca tinha visto antes. Ela explicou que foram presente de parentes distantes pelo casamento. Além disso, Scarlett admitiu que queria pedir permissão ao marido. Sua mãe desejava mandar a irmã Erika para estudar na academia, e Scarlett queria dar a ela algumas aulas de etiqueta da capital. Sam não se importou e deixou a esposa fazer o que quisesse, apenas a lembrou de que ela precisava se sair bem no evento daquela noite. Scarlett segurou o braço dele e prometeu que tudo correria perfeitamente. Naquela noite, ela deveria encontrar Lady Amaryllis e convencê-la a aprovar o projeto do barco. No início da noite, o casal se separou, e Scarlett passou mais tempo com as jovens presentes. As garotas comentavam sobre o magnífico traje da amante do imperador, que brilhava no evento. A mulher se aproximava do imperador sem timidez, demonstrando abertamente seus sentimentos. Parecia que o imperador vinha melhorando ultimamente. Muitos achavam que até mesmo a imperatriz estava aliviada com o envolvimento do marido com outra mulher, já que o relacionamento deles era muito tenso. O primeiro sorriso da imperatriz naquela noite surgiu quando sua antiga amiga, Lady Amaryllis, foi cumprimentá-la. As jovens cochichavam que a princesa também não se dava bem com o imperador, pois ele a havia ofendido de alguma forma. Scarlett ainda estava se introduzindo na alta sociedade, então tentava prestar atenção em tudo que era dito ao seu redor. Foi nesse momento que ela ouviu pela primeira vez que a princesa Amaryllis realmente não gostava do imperador. A heroína estava tão imersa em seus pensamentos que não notou imediatamente quando o cavaleiro Edmund se aproximou. Ele se desculpou e disse que tinha vindo escoltá-la até seu mestre. A jovem o seguiu pelo corredor, observando quanto suas costas eram largas. Ficou pensando no motivo de ele ter lhe dado aquele anel e percebeu que era exatamente o que ela gostava. Chegou até a cogitar que o jovem realmente gostasse dela, o que era difícil de acreditar. Scarlett pensou que, se pedisse para ele cuidar da própria vida, ele fingiria não entender o que ela estava dizendo. Perdeu-se tanto em seus pensamentos que quase trombou com o cavaleiro, que havia parado subitamente.
O rapaz apontou para a porta que levava à varanda e anunciou que seu mestre a aguardava. Scarlett o deixou para trás e foi até o local, mas inicialmente não viu ninguém. De repente, Kingsley surgiu por trás da cortina e segurou sua mão, puxando-a para si. Confessou que estava ansioso para vê-la desde o último encontro. Tentou beijá-la, mas ela se esquivou, lembrando que seu marido estava por perto. Disse que não queria jogar aquele tipo de jogo perigoso dentro do palácio. Admitiu, porém, que desejava perguntar algo ao duque antes de se encontrar com a princesa. Contou sobre os rumores de que a princesa não se dava bem com o imperador. Kingsley confirmou que era verdade, mas disse que era difícil explicar tudo. Comentou que não existe nada mais forte do que o ódio entre irmãos. Scarlett ficou surpresa com suas palavras e pediu que explicasse o que havia acontecido entre eles. Kingsley riu e disse que, quando o imperador nasceu, tirou tudo da irmã. O duque lembrou que toda a família imperial possuía magia. Scarlett já ouvirá dizer que a magia dada àquele império pela deusa dos dragões vermelhos ainda corria nas veias de seus descendentes. Isso era verdade, e Kingsley confessou que também teve poderes mágicos. Com o tempo, a família imperial cresceu muito, e para evitar guerras internas, foi criada uma lei: ao subir ao trono, o filho mais velho herdava a magia de todos os irmãos até completarem 18 anos. Por isso, surgiu a tradição de que, aos 18 anos, o herdeiro tomava todo o poder mágico dos mais novos, fortalecendo-se e evitando conflitos. De acordo com essa tradição, a princesa Marilis deveria ter herdado o trono. No entanto, o pai deles foi contra, alegando que, para a paz do império, a magia deveria ser retirada dos outros filhos. E uma mulher no trono estaria ocupada demais para gerar um herdeiro. Assim, quando a Marilis teve um irmão, perdeu seu status de sucessora e, ao atingir a maioridade, foi casada com um certo conde Casanova. A partir daí, tudo o que se esperava dela era que gerasse filhos, para que seu irmão pudesse absorver o máximo de magia possível. Scarlett percebeu que seu irmão mais novo havia tomado o trono da princesa e estava usando-a para aumentar seu próprio poder, o que era repugnante. Por isso, Kingsley aconselhou a jovem a não tocar no assunto do marido ou dos irmãos com a princesa, já que, 3 anos atrás, ela havia se divorciado, mas ainda odiava o ex-marido. Scarlett assentiu e prometeu que teria cuidado ao conversar com a princesa. Ao retornar do balcão para o baile, o primeiro passo do duque foi visitar sua irmã. Ele comentou que a garota não deveria beber tanto vinho, pois isso poderia afetar sua saúde. A princesa ficou feliz com a chegada do rapaz e esperava que pudessem se ver com mais frequência. O jovem sorriu e admitiu que gostaria de apresentar uma convidada importante. Scarlett disse seu nome e comentou que era uma honra conhecer a princesa do Império. A Marilis já havia ouvido falar muito da garota, pois todos comentavam como Sam havia sido conquistado por uma beldade. Scarlett agradecia aos céus por ter um marido tão maravilhoso. Contudo, a princesa percebia que o que sentia por seu marido era apenas o mesmo ódio que via nos olhos da mulher à sua frente. Scarlett não podia contar a verdade, então afirmou que a princesa estava enganada. A Marilis sabia que Sam, assim como seu ex-marido, nunca perdia uma oportunidade com mulheres e que muitas garotas da capital já haviam passado por sua cama. No entanto, Scarlett insistiu que tudo aquilo pertencia ao passado, e agora seu marido lhe era fiel e valorizava muito o relacionamento dos dois. A princesa riu e comentou que seu irmão estava certo. Scarlett era muito inteligente e sabia mentir bem. A jovem não sabia em que situação estava, por isso olhou para seu amigo em busca de apoio. A princesa disse que o projeto era interessante, mas que ainda não havia nada para discutir. Ressaltou que, caso Scarlett quisesse conversar, poderia visitá-la no palácio a qualquer momento. Após isso, a princesa se retirou, e Scarlett agradeceu pela oportunidade. Kingsley também queria falar com a irmã, mas ela reclamou que ele a visitava com frequência demais e que queria uma pausa dele. A conversa terminou e os convidados retornaram ao salão principal. Scarlett suspeitava que a princesa não gostava muito dela. Contudo, Kingsley a convenceu do contrário, pois, se esse fosse o caso, ela não teria a convidado ao palácio. Mesmo assim, Scarlett estava com medo de fracassar, especialmente sem Kingsley por perto. O rapaz pediu que ela não se preocupasse e a convidou para dançar, sugerindo que ela descansasse um pouco para se acalmar após o ocorrido. Os dois dançavam no centro do salão e pareciam felizes. Kingsley pediu que Scarlett não se preocupasse tanto, dizendo que sua irmã era geralmente simpática com todos. Comentou que o ódio da princesa era direcionado apenas a homens devassos, não às mulheres. Sam havia se entregado à libertinagem antes do casamento, e a princesa não conseguia tolerar esse tipo de homem. Para ela, tais homens não eram capazes de serem bons maridos. De repente, Kingsley perguntou a Scarlett quanto do que ela disse era verdade.
Queria saber se Sam realmente amava e valorizava sua bela esposa. Justificou sua curiosidade dizendo que estava apenas coletando informações sobre seu rival. Embora estivessem dançando, os dois observavam discretamente o jovem e tentavam mantê-lo sempre no campo de visão. Kingsley não gostava da maneira como aquele sujeito os interrompia nos piores momentos, estragando o clima. Perceberam a atenção insistente dele e não tiveram outra escolha a não ser encerrar a dança com uma reverência formal. Kingsley pediu à jovem que não se preocupasse, pois tudo deveria correr bem com seu projeto. Em seguida, o rapaz assumiu uma expressão indiferente e se afastou para aproveitar a noite. O colar que ele havia lhe dado era incrivelmente pesado, e Scarlett sentia dificuldade até para respirar. Saiu do salão para procurar um banheiro e descansar um pouco. No corredor, foi surpreendida pelo marido, que comentou como a jovem estava se tornando popular entre os membros da família imperial. De repente, ele agarrou Scarlett e a arrastou para o primeiro cômodo aberto. Sam bateu a porta com força e a pressionou contra a parede, impedindo-a de se mover. Com a força do gesto, as joias da heroína bateram em seu rosto, provocando um corte. Sam estava furioso e exigiu saber o que ela havia conversado com Kingsley. Scarlett explicou que apenas gostava do canal, e o rapaz havia apresentado a sua dona, a princesa Marilis. A jovem garantiu ao marido que não dissera nada fora do necessário. Sam, no entanto, estava incomodado com o fato de ela ter deixado o marido para ir sussurrar com outro homem, como se fosse sua amante. Scarlett o lembrou de que, se ela cumpria bem seu papel como esposa amorosa, então ele não tinha o direito de se importar com quem ela passava seu tempo. Ela recordou suas obrigações, mas o jovem parecia ter esquecido que havia prometido não interferir na vida pessoal dela. Scarlett não compreendia o motivo de tanta raiva, pois sabia muito bem que não havia nenhuma lei na capital proibindo uma mulher casada de conversar com outros homens. Samuel também sabia disso e compreendia que realmente tinham esse acordo, e que a garota não havia feito nada de errado. Ele não se importava com quem ela passava o tempo ou onde, mas queria que ela ficasse longe de Kingsley e da princesa Marilis. Scarlett percebeu que o rapaz tinha muito medo de seu amigo e não queria que todos soubessem sobre seu relacionamento com Joshua. No entanto, ela ainda não entendia o que Lady Marilis tinha a ver com isso, já que ela não se envolvia com eles. Sam ficou irritado quando Scarlett começou a fazer perguntas e socou a parede atrás dela. Ele percebeu que tinha sido generoso demais, o que fez a garota esquecer seu lugar. Ela era uma boa garota, e essa era a única razão pela qual ele permitia que vivesse como queria, mas poderia retirar suas palavras a qualquer momento. Scarlett não podia se dar ao luxo de contrariá-lo, pois era sua propriedade e devia obedecer. Sam presumiu que o comportamento da garota se devia ao fato de ele estar adiando a noite de núpcias. Ele lembrou a si mesmo que precisava de um herdeiro, e, em algo tão importante, podia-se negligenciar um detalhe como a saúde da esposa. Ele até sugeriu consumar o casamento ali mesmo, naquele quarto. Após suas palavras, Scarlett ficou visivelmente aterrorizada e tremia de medo. Subitamente, a porta do quarto se abriu, fazendo Sam se distrair com quem entrou. Era Lady Marilyn, que ouviu um barulho estranho do lado de fora. A jovem se desculpou por ter entrado de maneira tão abrupta e interrompido o casal. Sam riu imediatamente e torceu para que Scarlett tivesse conseguido esconder seus machucados da visita. Lady Marilyn lembrou a todos que o discurso do imperador estava prestes a começar e que todos deveriam retornar ao salão principal. Os rapazes tinham que segui-la para não levantar suspeitas e não causar problemas à família. Eles saíram primeiro, e Lady Marilyn fechou a porta atrás dos jovens e os seguiu. O imperador foi até a beirada da cama e começou a proferir um discurso de felicitações. Scarlett estava ao lado do marido, sentindo-se pior a cada segundo. Ela não conseguia parar de tremer e foi salva por Lady Marilyn, que se aproximou e pediu sua ajuda. A amante do imperador percebeu que o assunto não era para ouvidos curiosos, então pediu que Scarlett a acompanhasse por um momento. Ela se desculpou com Sam e disse que roubaria sua esposa por alguns minutos. O jovem não podia fazer uma cena diante de todos, então teve que ceder às mulheres. Scarlett saiu para o pátio com Lady Marilyn, embora ainda não soubesse para onde estavam indo. Depois de algum tempo, a amante do imperador confessou que tinha contado uma mentirinha, pois na verdade não precisava de ajuda. Ela explicou que alguém queria conversar com Scarlett e pediu esse favor a ela. Lady Marilyn apontou para o jardim e disse que Lady Scarlett já estava sendo esperada ali. Caso Sam perguntasse, a garota deveria dizer que ela teve uma dor de estômago repentina e Scarlett a ajudou a se recompor. Em seguida, a amante do imperador se despediu da heroína e se afastou do jardim. Scarlett se perguntava quem queria tanto falar com ela a ponto de recorrer a um plano tão elaborado. Ela ainda não havia chegado ao centro do jardim quando ouviu uma voz familiar vinda de trás da esquina. Era Edmund.
Ele contou que viu o marido da garota arrastá-la para o quarto contra a vontade dela. Aquilo lhe pareceu muito estranho, então pediu a Madame Marilyn que chamasse Scarlett. Ele se desculpou pelo que poderia parecer uma atitude grosseira, mas antes que pudesse terminar de falar, viu lágrimas surgirem nos olhos da jovem. Ela tentou escondê-las rapidamente e pediu ao rapaz que não se preocupasse com nada. Scarlett estava aterrorizada com tudo o que acontecerá e não conseguia se acalmar. O cavaleiro se aproximou e prometeu que ficaria ali até que a garota tirasse o cisco do olho que tanto a incomodava. A heroína não experimentava uma gentileza dessas há muito tempo. Isso a fez hesitar. Ela não queria parecer fraca nem ceder só por algumas palavras gentis. Então, após alguns minutos, ela se recompôs e se afastou do rapaz. Fingiu que tinha realmente pegado poeira nos olhos, o que explicaria suas lágrimas. De repente, a garota começou a tossir violentamente e segurou o colar que ainda usava. O cavaleiro foi até ela e cuidadosamente soltou o fecho da joia, removendo-a. Assim que o colar foi retirado, a respiração de Scarlett voltou ao normal. Edmund notou que o colar era bastante pesado e apertava o pescoço da garota. Scarlett disse que valia a pena, então pediu que a joia fosse devolvida. O cavaleiro, percebendo a dificuldade da garota para respirar, sugeriu que se sentassem ali para conversar com calma. Scarlett ficou confusa e assustada ao saber que o rapaz a seguia o tempo todo. Subitamente, Edmund estendeu a mão e tocou o rosto da jovem, bem onde havia um ferimento. Scarlett nem havia notado quando se machucou. O cavaleiro sempre carregava suprimentos médicos básicos com ele, então ofereceu-se para tratar o ferimento da jovem. Com cuidado, umedeceu um lenço e o aplicou no rosto de Scarlett. Toda vez que se encontravam, o jovem fazia questão de cuidar dela. Edmund observou, com pesar, que a garota não sangrava com frequência. No entanto, isso não importava. O mais importante era que o jovem continuava a se preocupar com ela. Eles haviam passado apenas uma noite juntos, mas, por algum motivo, ela se sentia triste por ter chorado em sua noite de núpcias e implorado piedade a outro homem. Em pouco tempo, ela já não compreendia por que Edmund sempre aparecia nos momentos em que ela se sentia mal, e se talvez estivesse interpretando mal suas intenções. O cavaleiro percebeu que seu mestre gostava muito da garota e, por isso, ele a protegeria. Scarlett não tinha certeza se essa era mesmo a razão por trás de suas ações. Contudo, doía-lhe pensar que ele só se importava com ela porque seu mestre a apreciava. Recentemente, o jovem a havia alertado para tomar cuidado com Kingsley. Scarlett se perguntava o que o cavaleiro faria se a amante de seu mestre tentasse beijar outro homem. Após isso, ela se aproximou repentinamente do jovem, trazendo seu rosto para perto do dele. Ficou na ponta dos pés, tentando descobrir de quem era o coração que batia mais forte, o dela ou o dele. Estava prestes a beijá-lo, mas recuou de repente e interrompeu tudo, pois não queria ser sincera, e não via nada de bom nesses sentimentos, nem para ela, nem para aquele homem. Scarlett pediu para não ser mal interpretada e tentou transformar tudo em uma brincadeira. A garota já ia embora quando, subitamente, Edmund a segurou, puxou-a para si e a beijou com força. Se alguém a acusasse de ter beijado outro homem, ela sempre poderia dizer que ele a havia forçado. Após isso, o jovem devolveu as joias da garota, que estiveram o tempo todo em suas mãos. Ele fez uma reverência respeitosa à jovem e se afastou do jardim. Scarlett apertou o colar contra o peito e observou sua partida, tentando entender o que acabará de acontecer entre eles. Já à noite, na carruagem, ela não parava de tocar os lábios, recordando-se do que havia ocorrido no jardim. Foi a primeira vez que ela recebeu um beijo de verdade. Antes disso, ela sentia emoções completamente diferentes. Só agora Scarlett entendia por que as pessoas desejavam beijar seus amantes. Foi apenas ao beijar Edmund que ela experimentou uma sensação tão agradável e calorosa. Sam observava a esposa há algum tempo e percebeu que era hora de conversarem. Sugeriu que terminassem a conversa anterior, que haviam iniciado no quarto. Era sobre o dever conjugal que a garota devia cumprir. Os criados diziam que Scarlett comia muito mal, tentando evitar seus deveres dessa maneira. Sam comentou que, mesmo que a garota não estivesse fisicamente pronta, ele ainda assim poderia engravidá-la. Anunciou que a decisão final era dela, mas que ela não teria muito tempo para pensar a respeito. O jovem viu que o assunto desagradava a garota, então quis se aproveitar da reação dela. Segurou a mão de Scarlett e comentou que poderiam resolver isso ali mesmo, na carruagem. Scarlett ficou assustada com o que estava acontecendo e sinceramente não queria que seu marido a tocasse. Sam notou que, durante todo esse tempo, a garota lhe parecerá bastante agradável, uma camponesa fingindo ser uma mulher inteligente. Ele achava isso divertido de observar.
O jovem prometeu que entraria no quarto da esposa no dia seguinte, então ela deveria se preparar. Scarlett ficou decepcionada por saber que não podia mais adiar a noite juntos. Já em seu quarto, ela refletia se era mesmo obrigada a continuar sendo um brinquedo nas mãos de Sam, mesmo que desse à luz um filho dele. A garota ficou tão aflita que mordeu o dedo até sangrar. Só de pensar no toque dele, sentia repulsa, especialmente agora que compreendia o verdadeiro significado daquele ato. Agora, ela sabia a diferença entre um toque desejado e um toque indesejado. Scarlett percebeu que tinha uma chance de sair daquela situação. Acendeu a lanterna e partiu em direção à sua possível salvação, pois já não pretendia continuar fraca e indefesa. Joshua estava deitado em sua cama e ficou animada ao ouvir um barulho vindo da porta da frente. A garota correu na esperança de que fosse Samuel vindo visitá-la. No entanto, ficou decepcionada ao ver que era Scarlett na entrada. Achou que a garota viera para atormentá-la e tentou expulsá-la do quarto. Sem rodeios, Scarlett disse que Sam passaria a noite com ela no dia seguinte. Perguntou se Joshua se importaria caso a esposa oficial engravidasse de seu marido. Se Scarlett desse à luz um filho dele, a criança se tornaria o próximo duque e herdaria aquela mansão. Ela sabia que Sam envelheceria antes das garotas, então era improvável que Joshua pudesse continuar morando ali. O olhar de Joshua mostrava que ela nunca sequer havia considerado essa possibilidade. Aquela menina vivia na casa desde os 6 anos e não sabia nada sobre o resto do mundo. Scarlett lembrou-lhe que a proposta que havia feito anteriormente, de sair dali, ainda estava de pé. Joshua vinha pensando nisso durante todo esse tempo e ficou aliviada por ter tal oportunidade. Scarlett só pediu que fizesse algo para que Sam não pudesse passar a noite com ela. Joshua sabia que a situação era difícil, mas havia muito em jogo. Achava que Scarlett estava mentindo, pois Sam havia prometido a ela que jamais dormiria com a esposa. A protagonista ficou muito surpresa ao saber que havia esse tipo de acordo entre ele e a amante. Joshua gritou que só havia se casado com ela para ajudar seu filho ainda não nascido. Scarlett não entendia por que ela era necessária naquela história, se o casal queria apresentar o próprio filho. A princípio, Joshua ficou em silêncio e percebeu que tinha dito demais. No entanto, ela acabou admitindo que Sam lhe dissera que, se a moça desse à luz seu filho, ele jamais o criaria como ilegítimo. O rapaz disse que a família nunca permitiria que ele tornasse uma plebeia ou uma duquesa. Mas deu sua palavra de que o filho dela viveria uma vida rica e feliz. Só agora Scarlett percebeu que, se Joshua tivesse um filho, ele seria passado como se fosse dela. Ela ficou aliviada por Sam não ter mais motivos para passar a noite com ela enquanto o contrato com Joshua ainda estivesse em vigor. A moça confirmou que o rapaz prometera não dormir com mais ninguém além dela. Scarlett suspeitava que a pobre garota não fazia ideia do que Sam fazia fora de casa. Ela acreditava na promessa dele. Perguntou o que a moça faria se seu amante quebrasse a promessa. Nesses casos, ela costumava se trancar novamente no quarto, esperando que Sam fosse consolá-la. Scarlett sugeriu que a garota pensasse se agiria dessa forma caso realmente quisesse dormir com o marido. Depois disso, ela estava prestes a sair, mas Joshua a deteve repentinamente. Perguntou se era verdade que ele queria dormir com a esposa. À noite, Joshua acusou o rapaz de enganá-la, dizendo que era apenas um casamento de conveniência e que ele não queria nada com Scarlett. O rapaz tentou convencê-la de que realmente não tinha intenção alguma com a esposa e que os boatos sobre a noite de núpcias eram só rumores. Joshua admitiu que Lady Moore lhe contará aquilo, mas disse que não importava, pois já não tinha mais intenção de viver após tal traição. A moça colocou um laço no pescoço e quase derrubou o pedestal em que estava, então Sam teve que segurá-la nos braços. Ele a olhou nos olhos e prometeu que jamais dormiria, não apenas com Scarlett, mas com qualquer outra mulher. Admitiu que nunca sequer teve tais pensamentos. Tudo o que queria era que ela tirasse o laço do pescoço. Joshua exigiu que o rapaz fosse ao quarto dela todas as noites, sem faltar um único dia. O jovem tentou explicar que, mesmo sendo um casamento de conveniência, eles ainda eram cônjuges e ele deveria passar um tempo com sua esposa para que não parecesse estranho. Joshua ficou irritada ao saber que o rapaz iria também ao quarto de Scarlett naquela noite. Sam tentou convencê-la de que só dividiam um quarto, mas que não fazia absolutamente nada ali. Joshua exigiu que ele provasse, mas o rapaz não entendeu como. Poucos minutos depois, Joshua costurou completamente a braguilha dele, de modo que ele não conseguisse tirar a calça sem se entregar. Ela comentou que esse era o único jeito de ter certeza de que ele manteria sua promessa. Admitiu que, se ao menos uma linha se rompesse, ela não queria mais vê-lo. Se ele não gostasse, que ficasse apenas no mesmo quarto que ela e não saísse mais. Scarlett estava no quarto, perto da janela, olhando o céu noturno. A porta se abriu e Sam entrou usando um hobby por cima das calças.
O rapaz perguntou imediatamente quem havia contado a Lady Moore que ele dormiria com sua esposa. Scarlett admitiu que era muito inexperiente e por isso pediu conselhos à mulher. Achava natural e não sabia que não podia falar sobre aquilo com os criados. Sam ficou decepcionado, mas admitiu que a boca santa de Lady Moore não fazia da garota uma culpada. Scarlett percebeu que o jovem parecia cansado e ofereceu trazer uma bebida alcoólica para ajudá-lo a relaxar. Ela pegou uma garrafa do melhor vinho, serviu uma taça e a entregou ao marido. Sam comentou que ela estava desagradável naquelas roupas, pois não o excitava, e da próxima vez deveria prestar mais atenção nisso. Scarlett sabia que, por causa de Joshua, o rapaz não podia nem tocá-la, e agora justificava isso com sua aparência inadequada. Alguns momentos depois, Samuel esvaziou completamente a taça e exigiu que a garota a enchesse novamente com vinho. Pela manhã, Scarlett acordou antes do marido e ficou sentada no sofá, comendo uvas no café da manhã. Sam, ainda com as calças de dormir, estava deitado na enorme cama com uma garrafa de vinho nas mãos. O jovem quis ir ao banheiro, mas percebeu que não conseguia abrir as calças, então foi atrás de Joshua. Scarlett achou divertida a tentativa patética dele de não se envergonhar naquela situação. Mais tarde, contou à moça tudo o que acontecerá e ainda acrescentou que nada havia acontecido entre eles. Scarlett explicou que o rapaz ficou bêbado rapidamente com o vinho e adormeceu. Nem sequer a tocou com um dedo. Como prometido, ela ajudaria Joshua a sair secretamente da propriedade por um curto período. Scarlett perguntou à moça se havia algum lugar especial onde ela gostaria de ir primeiro. As garotas pegaram capas para não chamar atenção e foram até a ponte sobre o canal. Joshua imediatamente notou as flores que seu amante havia lhe trazido recentemente. Scarlett comentou que, durante o dia, há ainda mais flores e que elas crescem por toda a parte. De repente, a heroína se virou para a garota e perguntou como ela havia acabado naquela casa. Joshua explicou que sua mãe havia morrido e ela não tinha para onde ir, então Sam a acolheu. A garota não conhecia seu pai, pois desde a infância só teve a mãe. Ela se perguntava se já havia visto um canal como aquele antes, pois não havia absolutamente nada na vila onde moravam. Joshua notou os belos barcos que navegavam por perto. Scarlett explicou que, com o tempo, apareceriam barcos ainda mais bonitos no canal, chamados de gondolas. Os barqueiros das gondolas cantariam canções e os barcos teriam laterais altas que impediriam a entrada de água, tornando mais confortável admirar a paisagem. Joshua pensou que devia ser maravilhoso sentar-se em um barco, ouvir músicas e comer petiscos. Scarlett riu e prometeu que providenciaria para que os doces mais deliciosos fossem vendidos no cais. Ela admitiu que não queria odiar a garota, apesar de terem se conhecido em circunstâncias tão absurdas. Scarlett percebeu que tinham a mesma idade e moravam na mesma casa. Por isso, sugeriu que continuassem a se ajudar e fossem amigas. Joshua ficou feliz e admitiu que era a primeira vez que tinha uma amiga. Scarlett prometeu que continuaria levando a garota para passear, mas não tão frequentemente, devido ao segredo que deviam manter. A loira entendia que, se fossem pegas por Sam, seriam ambas punidas. Scarlett notou que, sempre que a garota lembrava do namorado, ficava imediatamente muito triste. Então, ela perguntou o que exatamente a loira amava naquele rapaz. Scarlett observou que o homem proibia a garota de sair da propriedade, não a deixava ir a lugar nenhum e a mantinha sob medo constante. Joshua sorriu e disse que era só porque havia desobedecido às ordens dele, e porque ele queria protegê-la do perigo do mundo exterior. Sam fazia muitas coisas boas por ela, comprava tudo o que ela queria e sempre declarava seu amor. De repente, Scarlett perguntou por que, então, ele havia se casado com ela se já tinha uma amante. Joshua ficou desconcertada com essa pergunta, mas respondeu que Sam dissera querer protegê-la, pois sua família o pressionava constantemente sobre a esposa e queria que ele cortasse os laços com ela. Por isso, ele decidiu fazer da filha de uma escritora sua esposa e reconhecer o filho como seu herdeiro. Scarlett perguntou se Joshua ficaria bem sabendo que seu filho cresceria chamando outra mulher de mãe. A garota entendeu que nada podia fazer, pois era uma órfã pobre e seu amado era um duque. Ao mesmo tempo, ele havia prometido fazer do filho dele seu herdeiro, então seria mais fácil se ele se casasse com uma aristocrata que pudesse cuidar da criança. A garota acreditava sinceramente que o jovem a amava muito e que ela mesma precisava apenas dele. Scarlett não compreendia por que Joshua estava tão feliz se estava trancado em um quarto minúsculo e seu próprio filho seria criado por outra mulher. A loira também não tinha certeza sobre isso, mas continuava insistindo que amava Sam e podia suportar tudo. Scarlett questionou esses sentimentos, pois a garota passará a vida inteira trancada e nunca vira ninguém além dele. Ela comentou que Joshua ainda poderia conhecer outro homem, melhor do que Sam.
A pobre garota imediatamente negou essas palavras e disse que não havia ninguém melhor que seu amado, pois ele era bonito, sensível e amava somente a ela. Scarlett ainda não conseguia entender por que Joshua acreditava tanto nisso. Afinal, o homem a acolheu quando era apenas uma menina, mentiu, a trancou e não lhe dava apoio algum. Em determinado momento, Joshua começou a perceber que havia um certo sentido nas palavras da amiga. No entanto, ainda não estava pronta para admitir. Então, mandou Scarlett ficar calada e não tentar se intrometer entre ela e seu amado. Joshua supôs que aquele era o jeito de Scarlett ganhar sua confiança para depois roubar seu namorado. Ela declarou que ninguém jamais a separaria de seu querido Sam. Depois disso, Joshua se virou e caminhou até o outro lado da ponte. Scarlett observou que a garota podia pensar o que quisesse, se isso a acalmasse. Afinal, ela mesma sabia que, se ficasse sem nada e aquele que dizia amá-la desaparecesse, não conseguiria lidar com isso sozinha. Scarlett comentou que, quando alguém se apega ao amor por medo e continua a se agarrar a ele, isso pode terminar mal. Em algum momento, a pessoa realmente começa a acreditar que ama o outro. Assim como Scarlett, que um dia acreditou que amava seu pai. Ela contou que obedecia e se submetia a ele em tudo para ganhar sua afeição. Acreditava que o pai a amava e fazia tudo para protegê-la e fazê-la feliz. Em seguida, perguntou a Joshua se ela parecia segura e feliz. Acrescentou que fora vendida a Sam como uma mercadoria e depois abandonada. Era muito fácil criar uma criança obediente. Enquanto todos justificavam suas ações com amor, não percebiam que aquilo era violência. Quando você junta seus pensamentos, já é tarde demais para mudar algo. Você percebe que não tem outra escolha senão se tornar dependente daquele amor estranho. No dia seguinte, Joshua brincava com suas bonecas e continuava refletindo sobre o que ouvirá de Scarlett. Sam percebeu que a garota não era a mesma naquele dia, mas atribuiu isso à falta de sono. O jovem presumiu que a menina não estava bem e sugeriu chamar um médico. Ele prometeu cuidar dela se estivesse com dor. Scarlett marcou outro encontro e foi se reunir com a princesa Marilis. Ela admitiu que era uma grande honra encontrar Sua Alteza novamente. A princesa foi direto ao ponto e perguntou por que Scarlett havia procurado desta vez. A heroína não sabia que, para implementar seu projeto com sucesso, precisava obter a permissão da princesa Marilis, que era proprietária do canal de água de Florença. Scarlett contou seu plano à princesa e explicou que, se ela desse permissão, isso ajudaria a trazer glória ao canal de água. Além disso, seu filho estava prestes a se casar e ela buscava ideias novas para organizar a cerimônia de casamento. Por isso, Scarlett sugeriu que os Gondilas fossem apresentados pela primeira vez justamente nesse evento. Em vez de os noivos simplesmente caminharem até o altar, poderiam nadar até ele. Ela acreditava que um casamento assim seria lembrado pelos habitantes daquela época por toda a vida. Além disso, teria um valor simbólico profundo se o príncipe desse seu primeiro passo rumo à vida familiar por meio de um canal pertencente à sua respeitada mãe. A princesa riu e admitiu que agora entendia por que Kingsley havia decidido investir tanto dinheiro naquele negócio. Scarlett gostou da reação dela e até pensou que conseguiria facilmente uma permissão de trabalho. No entanto, antes de dar o aval, a princesa quis saber algo mais. Amoriluz perguntou por que Scarlett estava buscando o patrocínio do duque em vez de pedir ajuda ao próprio marido. Sam era orgulhoso de sua influência como amigo da família imperial, então certamente não deveria ter problemas financeiros. Scarlett confirmou que de fato não havia problemas com dinheiro. Contudo, seu marido não tinha interesse em construção naval. Ele estava ocupado cuidando das propriedades e serviços, e ela não queria perturbá-lo, pois o desejo de continuar o trabalho que seu pai lhe ensinou era algo exclusivamente dela. Porém, a princesa logo percebeu que Scarlett estava pedindo ajuda externa porque, assim, todos os lucros e méritos iriam apenas para ela. Amoriluz a confrontou, querendo saber com sinceridade se ela estava tentando fugir do próprio marido. Disse que Scarlett poderia enganar qualquer um, menos a ela. A princesa sabia o que era viver com um homem que não te respeita. Scarlett tentou fingir que não compreendia a situação, mas a princesa insistiu e ordenou que a acompanhasse. Levou a jovem até a galeria do palácio, construída a pedido de sua mãe, que adorava pinturas. Caminharam até um enorme retrato da família, e a princesa parou diante dele. Explicou que a mãe biológica de Kingsley foi a segunda esposa do imperador anterior, retratada naquela pintura. Sua própria mãe havia morrido ao dar à luz ao atual imperador. Depois de um tempo, surgiu essa segunda esposa, que deu à luz Kingsley e acabou substituindo a mãe verdadeira. Scarlett admitiu que o jovem nunca mencionou essa mulher e que era a primeira vez que ouvia falar dela. A princesa se surpreendeu, mas percebeu que Scarlett realmente não sabia como essa mulher havia morrido.
Scarlett só ouvirá algo vago sobre um incidente trágico após a coroação do imperador atual, mas desconhecia os detalhes. A princesa também não sabia tudo com certeza, mas contou que a morte foi apresentada como um acidente, quando na verdade foi Frederick quem a matou. Scarlett ficou muito surpresa ao descobrir que a mãe de Kingsley foi morta pelo atual imperador. Ela já sabia que, inicialmente, o trono era herdado pelo primogênito, independentemente do gênero. Mas o imperador anterior havia passado o trono para o filho, e não para a filha. Justificou sua decisão dizendo que uma mulher deveria apenas gerar filhos. Assim que nasceu um filho homem, ele retirou da princesa o direito ao trono e nomeou Frederick como herdeiro. O pai queria dar tudo ao filho, não apenas tirou da princesa o título de herdeira, como também roubou os poderes mágicos de seu filho. Esse garoto mimado cresceu e tornou-se um ser desprezível. Frederick abusava de mulheres, estuprava, traía a esposa, humilhava as damas da corte e agredia fisicamente os homens que tentavam defendê-las. Até o próprio pai se decepcionou com ele. Quando Kingsley nasceu, o imperador desejava criá-lo de forma mais dócil e planejava retirar Frederick do trono para nomear Kingsley como príncipe herdeiro. Era a primeira vez que Scarlett ouvia que Kingsley deveria ter sido o sucessor do império. No entanto, Frederick descobriu tudo rapidamente e assassinou o próprio pai. Scarlett ficou chocada com essa revelação, pois nunca ouvirá nada parecido. Mas Frederick não se deu por satisfeito. Ele queria eliminar Kingsley de qualquer maneira. Um dia, ele agarrou o menino pelo pescoço e o ergueu no ar, retirando sua força vital. Após alguns minutos, quando o garoto mal conseguia respirar, Frederick o soltou, e Kingsley caiu no chão, exausto. Ao absorver os poderes do irmão, Frederick sentiu os próprios se intensificarem a cada vez. Sabia que sua irmã, Amaryllis, poderia ter muitos outros filhos, então perder um irmão não significava nada para ele. A mãe de Kingsley presenciou toda a cena e correu para proteger o filho. Suplicou ao príncipe herdeiro que tivesse piedade e a matasse em vez do menino. Frederick ficou comovido com a cena e, em nome da imperatriz, decidiu demonstrar generosidade. Lançou a espada e a chutou até os pés da mulher em prantos. Prometeu que faria exatamente como ela havia pedido. Comentou que, já que ela havia solicitado, ele a mataria em vez do garoto. A mãe soltou o bebê e, com a mão trêmula, pegou a arma que estava próxima. Kingsley abriu os olhos justamente no momento em que a mulher estava prestes a cravar a lâmina no próprio estômago para acabar com tudo. Ele não teve tempo de fazer nada e se tornou testemunha de uma cena que ficou profundamente marcada em sua memória. Scarlett compreendeu que a mãe de Kingsley havia morrido bem diante de seus olhos. A princesa explicou que cada membro da família imperial nasce com um dom mágico único, e o garoto, em especial, possuía a magia de cura. Antes de ter seus poderes arrancados, ele era capaz até de regenerar uma perna decepada. Sua magia era incrivelmente poderosa. No entanto, depois que Frederick roubou suas habilidades, Kingsley não conseguiu fazer nada. O mais velho ficou ali perto, zombando dele, desafiando-o a tentar curar a mulher moribunda. Kingsley tentou usar o pouco que restava de seu poder, mas era quase nada. Tudo o que pôde fazer foi chorar a perda de sua mãe enquanto Frederick permanecia ali, rindo de sua dor. Scarlett se entristeceu com o fato de o menino não ter conseguido salvar sua mãe por causa da crueldade do irmão que lhe tirou os poderes. A princesa contou que, após isso, Kingsley praticamente nunca mais deixou a propriedade de sua mãe. E que seu próprio filho, Michael, depois de ter sua magia tirada, foi exilado a um mosteiro. Naquela época, ela já tinha 18 anos, e Frederick não pôde roubar seu dom mágico. Ainda assim, a deixou viva porque era mais lucrativo, para alguém privado do direito à sucessão, usar seus filhos como ferramentas e privá-los de seus dons. O pai, o irmão mais novo, o marido, todos a viam como nada além de um instrumento, e sua vida conjugal era um pesadelo constante. A princesa podia enxergar com clareza as pessoas que não se casavam por amor, entendia bem o que elas buscavam. Gente assim precisava de dinheiro e de um lugar onde se esconder do pai ou do marido. Por isso, exigiu uma resposta de Scarlett, prometendo permitir a reconstrução do canal caso a jovem fosse honesta com ela. Perguntou se Scarlett estava, de fato, se preparando para se divorciar do marido. A heroína olhou a princesa diretamente nos olhos e disse que seu Sam era um bom marido. No entanto, o coração humano é volátil, e por isso ela acreditava que era necessário estar preparada para qualquer coisa. A princesa elogiou a resposta inteligente da garota e agradeceu sua sinceridade. Concluiu que Scarlett planejava tocar todo aquele projeto em segredo, sem o conhecimento do marido. Assim, permitiu que ela usasse o Vodocanol e prometeu ajudar se fosse necessário no futuro. A princesa estava ansiosa para ver os Gondilas no casamento de seu filho e se comprometeu a encontrá-lo para discutir tudo.
Depois disso, as duas começaram uma conversa mais leve e se lembraram de que a mãe de Scarlett era da famosa família Moody. A princesa recordou que, nessa família, havia uma artista muito conhecida, Betty Moody, cujos retratos deveriam estar na galeria do palácio. Scarlett ficou encantada, pois sempre lhe disseram que havia herdado os cabelos vermelhos escarlates da avó. No entanto, a princesa estranhou esse comentário, pois lembrava que Betty tinha cabelos de uma cor completamente diferente. Então, levou Scarlett até o autorretrato da artista e mostrou que, de fato, a mulher era morena. Scarlett ficou muito tempo olhando para o retrato da avó, sem conseguir acreditar que havia sido enganada. A princesa notou que a garota não se parecia muito com a mulher da pintura e presumiu que Scarlett apenas tivesse se confundido. Scarlett, por sua vez, entendeu que estavam mentindo para ela, mas não compreendia o motivo. Concordou com a princesa, fingindo que havia apenas se lembrado errado. Já dentro da carruagem, a jovem refletia sobre tudo o que havia acontecido no palácio. Lembrou-se de como, durante toda a infância, fora zombada por causa da cor de seus cabelos e chamada de adotada. Então sua mãe sempre a acalmava, dizendo que ela havia herdado os cabelos da avó. Até aquele momento, Scarlett acreditava nisso sem desconfiar de nada, nem mesmo quando seu pai a obrigou a se casar com o Duque Sam contra sua vontade. Contudo, Scarlett teve de deixar esses pensamentos de lado, pois finalmente reencontraria sua querida irmã Erika. Ela se lembrou de que sua mãe havia dito que enviaria Erika para aprender as regras de comportamento da alta sociedade soviética e que seu marido havia consentido. Isso havia acontecido não muito tempo atrás, mas com tantas coisas acontecendo, Scarlett simplesmente havia se esquecido. Erika estava prestes a entrar na academia, e a capital era tão linda que pediu à mãe para estudá-la ali. A menininha queria saber como sua irmã estava depois do casamento e se o marido dela a tratava bem. Scarlett não quis preocupar a irmãzinha e respondeu que tudo ia bem em sua família. Mas se lembrou de que Erika não se parecia nada com as outras crianças, pois herdara os traços da mãe, enquanto o irmão Jonathan puxava ao pai. Em todas as fotografias, apenas Scarlett se destacava por causa do cabelo vibrante. Foi então que a dúvida surgiu, de quem realmente ela herdara aquele sangue. Determinada a descobrir a verdade, Scarlett foi imediatamente até a guilda para falar com Pushini. Admitiu que, dessa vez, não estava ali para tratar de negócios, mas de um assunto pessoal. Disse que gostaria de dar uma missão especial à guilda e pediu que tudo fosse mantido em sigilo. Scarlett explicou que queria descobrir algo por meio de Benjamin, o antigo mordomo da casa, que trabalhava para sua família desde antes de seu nascimento. Mas, por se tratar de uma pergunta sensível, ela temia que não fosse fácil obter uma resposta. Ela sussurrou o plano no ouvido de Pushini, e ele comentou que seria possível realizá-lo. Scarlett entregou a ele uma bolsa e prometeu pagar parte do valor do serviço adiantado, e o restante mais tarde. O mais importante era manter tudo em segredo absoluto. À noite, a jovem foi até a biblioteca onde Erika estudava sob a supervisão dos professores antes de ingressar na faculdade. Scarlett ficou receosa de estar atrapalhando os estudos da irmã, mas só queria que ela fizesse uma pequena pausa. Os professores elogiaram Erika por sua inteligência com os números, afinal, sendo filha de um comerciante, aprendeu a contar desde muito nova. Madame Moore chegou a comentar que os pretendentes fariam fila diante de uma moça tão bonita e instruída. Scarlett refletiu que seu pai provavelmente a casou apenas para que ela pudesse organizar o futuro dos próprios irmãos. Desde a infância, sempre fora assim, todas as tarefas difíceis caíam sobre ela, enquanto Erika e Jonathan recebiam apenas as mais simples. Scarlett sempre achou que isso acontecia por ser a mais velha, e portanto mais se esperava dela. Mas agora, com tudo o que descobria, começava a ver sob outra ótica. Erika confessou que tinha inveja da irmã, pois quando era pequena, seu pai não achava necessário ensinar todas as filhas e nunca a envolveu nos assuntos da guilda. Já Scarlett era boa em tudo, porque era muito esperta. Erika queria ser como ela, por isso implorou aos pais para ir à academia. A garotinha prometeu que um dia seria igual à irmã mais velha. Erika não sabia de nada, então sempre a via como sua verdadeira irmã, repetindo tudo o que Scarlett fazia com carinho e até tentando acalmá-la, mesmo que talvez não fossem ligadas pelo sangue. Ainda assim, ela era sua amada irmãzinha. Por isso, Scarlett ficou feliz ao perceber que, ao menos, havia uma pessoa querida do seu lado. Pediu que Erika vivesse uma vida feliz, muito mais feliz do que a sua. Lady Moore prometeu cuidar bem da garota e garantir seu conforto na mansão. Enquanto isso, o Duque Kingsley conversava com sua irmã e soube que ela havia concordado em permitir o projeto. Além disso, descobriu que fazia menos de um mês que Scarlett havia se casado com Sam, e já sonhava com o divórcio. A princesa não tinha certeza, mas suspeitava que algo muito errado estava acontecendo. Assim,
Kingsley precisava conquistar a confiança de Scarlett e fazê-la revelar os segredos do marido. O Duque prometeu convidar a moça para comemorar o início bem-sucedido do projeto e propôs um brinde. O jovem serviu vinho e sugeriu celebrar o início do negócio conjunto, confessando que mal podia esperar para ver os gondilas navegando pelo canal. De repente, ele perguntou se estava tudo bem entre ela e o marido durante o último banquete. Disse que, ao vê-los dançando juntos, notou uma expressão desagradável no rosto de Sam, o que o preocupou. Comentou que o homem parecia estar ofendendo Scarlett. Agradeceu a Lady Marilyn por evitar um conflito maior naquela ocasião, mas muitas coisas aconteceram depois, coisas que Scarlett não podia contar. Ela lançou um olhar a Edmund, mas ele agia como se nada tivesse acontecido. Então, Scarlett também fingiu que nada estava errado e agradeceu ao Duque por sua preocupação. O jovem percebeu que ela escondia algo. Por isso, a abraçou e pediu que fosse honesta com ele. Disse que estavam no mesmo barco e, se tivesse dificuldades, poderia confiar nele. Prometeu que jamais desistiria de conquistar sua mão e seu coração. Sabia que o coração dela não estava à venda, e era exatamente isso que o deixava mais determinado. Scarlett se perguntou se aquele homem realmente seria capaz de ajudá-la, caso estivesse passando por algo sério. Acabou admitindo que seu próprio marido feria seu corpo e alma. Kingsley deduziu que Sam espancava ou atraía com outras mulheres. Scarlett não confirmou diretamente, mas comentou que ele não estava tão longe da verdade. O Duque então jurou que, se descobrisse que Sam realmente fazia mal à garota, mataria o velho amigo sem hesitar. Scarlett ficou impressionada com a ideia de alguém romper uma amizade tão próxima por sua causa. Quanto mais Kingsley olhava para ela, mais fascinado ficava, a ponto de declarar que lutaria até a morte contra Sam se fosse preciso. Ele quis beijá-la, mas Scarlett o impediu, dizendo que ele provavelmente dizia esse tipo de coisa para se aproximar de todas as mulheres. Afirmou que apenas uma jovem ingênua acreditaria que o primeiro homem que encontrasse estaria disposto a morrer por ela. Scarlett estava convencida de que esses tipos de homens só existiam em romances. Na vida real, os homens só se interessavam por benefícios concretos, e jamais agiriam contra seus próprios interesses. Ela não era ingênua a ponto de confundir fantasia com realidade, o que fez o Duque elogiá-la. Kingsley declarou que sua inteligência a tornava ainda mais atraente. Admitiu que, com essas palavras, Scarlett o provocava a agir e o encantava cada vez mais. Os dois continuaram trocando provocações, mas de repente Kingsley notou uma mancha no rosto dela. Pediu desculpas por não ter visto antes, parecia que Scarlett estava machucada. A garota tentou minimizar a situação, dizendo que nada de terrível havia acontecido. No entanto, foi justamente por causa do hematoma e das marcas de um corte antigo que Kingsley compreendeu tudo. Ele suspeitou que era verdade que Sam batia na esposa e ainda a traía. O jovem ficou subitamente furioso ao imaginar que seu próprio amigo tivesse tido coragem de levantar a mão contra a própria mulher. Scarlett não entendeu por que o rapaz estava tão irritado por causa de um simples machucado. Mas Kingsley a abraçou e prometeu destruir quem quer que a tivesse ferido. Acrescentou que rasgaria com as próprias mãos qualquer um que ousasse tocá-la. Em seguida, ele a beijou com força, como forma de provar a seriedade de seus sentimentos. Scarlett não achava que o Duque fosse o tipo de homem sincero, já que tudo tinha começado como uma brincadeira. No entanto, não havia nada de errado com aquilo, pois seu objetivo era fugir do marido com a ajuda dele. Os dois jovens se beijaram por mais algum tempo até que Scarlett se afastou um pouco e perguntou diretamente ao Duque se ele a amava. Kingsley confessou que sentia algo por ela, o que podia ser provado pelo fato de estar realmente disposto a matar seu antigo amigo. Diante da reação e da resposta dele, Scarlett pediu ajuda. Ela não podia revelar os detalhes, mas disse que estava se preparando para se divorciar de Sam, e por isso estava reconstruindo o canal com o dinheiro do Duque, e não com o de seu marido. Kingsley entendeu que, se o projeto desse lucro, Scarlett teria uma base financeira para viver de forma independente após o divórcio. No entanto, para se separar, ela precisava de uma força que a protegesse durante a fuga. Como herdeiro do trono, Kingsley era o membro mais influente da família imperial e não podia perder em poder para o Duque Sam. Scarlett tinha esperanças de que Kingsley pudesse protegê-la e garantir que ela saísse do casamento em paz. Pelas palavras da garota, ele compreendeu que Sam não havia machucado apenas seu corpo, mas também sua alma ao manter uma amante. Kingsley prometeu que, se Scarlett lhe dissesse quem era essa amante, ele faria o que ela quisesse. Scarlett não entendeu por que ele tinha tanto interesse em descobrir a identidade da outra mulher. Kingsley jurou que não deixaria vivo ninguém que machucasse a garota, fosse quem fosse. Scarlett então percebeu que ele queria se livrar não apenas de Sam, mas também de Joshua.
Ela ficou em dúvida sobre contar ou não sobre a existência da amante do marido. Por fim, admitiu que Sam não a traiu, na verdade, foi ela quem traiu a si mesma ao se casar com ele. Explicou que havia uma garota por quem Sam já era apaixonado antes do casamento, e que ela não sabia se isso poderia ser chamado de traição. Um homem adulto havia acolhido uma órfã de 6 anos, e quando ela cresceu, começou a se relacionar com ela. Hoje a garota tinha 20 anos, e ele a apresentou como sua amada. Sam manteve essa mulher escondida, e se Scarlett soubesse da existência dela, teria agido diferente, pois o casamento machucou a todos. Por isso, ela não queria ferir mais ainda aquela jovem inocente. Queria protegê-la de Sam. Kingsley ficou pensativo e se perguntou se a amante já estaria grávida. Scarlett explicou que Joshua ainda não estava grávida, mas que com certeza isso aconteceria, pois Sam queria reconhecer a criança como seu herdeiro. Para isso, precisava de uma esposa aristocrata, papel que Scarlett cumpria. Kingsley entendeu, então, que a misteriosa amante daria à luz o futuro herdeiro de Sam. Mas, mesmo após o casamento, ele não terminou seu relacionamento com ela. Scarlett revelou que, inclusive, na noite de núpcias, Sam dormiu em outro quarto, eles nunca sequer haviam compartilhado uma cama. Diante dessa confissão, Kingsley ficou ainda mais sombrio e sério. Agradeceu à garota por confiar nele e contar tudo aquilo. Pediu apenas que Scarlett o informasse imediatamente caso a amante engravidasse. Afirmou que não havia nada pior do que um filho nascido fora do casamento, pois isso poderia ser usado como prova em um processo de divórcio. Contudo, Scarlett sabia que, assim que o filho nascesse, ela não teria mais o que fazer. A criança ilegítima seria sua melhor chance de se livrar de Sam. Por isso, concluiu que tudo o que podia fazer era esperar. Kingsley abraçou a garota e comentou que seu coração devia estar em pedaços por causa de tudo isso. Disse que não fazia ideia de que Sam era um psicopata, pois ele sabia esconder bem sua verdadeira natureza. O jovem prometeu que o Duque pagaria por tudo o que havia feito. Scarlett retribuiu o abraço e disse que precisava de proteção, não de vingança. Kingsley a acalmou, prometendo que jamais a machucaria. Depois disso, os dois selaram sua aliança com mais um beijo. Edmund, o cavaleiro, estava ali por perto o tempo todo, observando discretamente. Ao final do encontro, Kingsley acompanhou Scarlett até a carruagem e pediu que ela o avisasse caso algo acontecesse. Confessou que não conseguiria deixá-la ir sozinha, então chamou seu cavaleiro pessoal e ordenou que a escoltasse até em casa. Scarlett inicialmente hesitou, mas Kingsley afirmou que não aceitaria a recusa. Pediu, como um favor pessoal, que ela aceitasse a escolta, era para o próprio bem dela. Quando os dois já estavam suficientemente longe, Scarlett virou-se para o cavaleiro e pediu que a deixasse descer, pois queria continuar o caminho a pé. No entanto, Edmund lembrou que o mestre havia ordenado que ela fosse levada diretamente para casa. Ele comentou que isso não o incomodava em nada, pois a segurança da moça era sua prioridade. Scarlett insistiu que aquilo não era necessário e então pediu que a carruagem parasse imediatamente. Prometeu que contaria ao Duque sobre o relacionamento entre os dois, caso ele não obedecesse. Apenas depois dessas palavras o rapaz freou a carruagem, desceu de seu assento e se aproximou da porta. O jovem abriu a carruagem e perguntou diretamente a Scarlett que tipo de relacionamento eles tinham. Essa pergunta a deixou completamente confusa, e ela se lembrou imediatamente do beijo que haviam trocado recentemente no jardim. O cavaleiro então perguntou se ela nutria algum sentimento por seu mestre. Comentou que, se isso a fizesse se sentir melhor, ela poderia contar ao Duque algo que nunca aconteceu. No entanto, pediu que sob nenhuma circunstância se apaixonasse por Kingsley, pois ele era uma pessoa perigosa. Scarlett percebeu que aquela era uma informação importante e pediu que ele contasse os detalhes. Edmund entrou na carruagem e fechou a porta atrás de si. Depois, puxou as cortinas para que ninguém visse quem estava ali dentro. Só então decidiu revelar por que o Duque Kingsley estava tentando conquistar o coração dela. Scarlett confessou que não havia razão concreta para suspeitar de algo terrível por parte do rapaz, embora se lembrasse das palavras dele dizendo que era inútil brincar com um jovem como ele. Tudo havia começado como uma brincadeira entre os dois, mas, em determinado momento, Scarlett percebeu que gostava dele. Edmund comentou que o mestre também a achava atraente, mas esse não era o verdadeiro motivo. Explicou que Kingsley tinha um objetivo a alcançar, e o caminho até ele era tão perigoso que ele evitava relacionamentos sérios, para não colocar a vida da amada em risco. O rapaz suspeitava que Scarlett poderia ajudá-lo a conseguir o que desejava. Por isso, ele tentava conquistar o amor dela e atraí-la para o seu lado. Kingsley era capaz de muitas coisas, então Scarlett também poderia usá-lo para seus próprios fins enquanto fosse necessária para ele. Contudo, Edmund implorou que ela não se apaixonasse de verdade, ou certamente sofreria muito.
Scarlett percebeu que o cavaleiro não parecia falar aquilo por ciúmes. Acreditava que ele enxergava seu mestre como um homem frio e calculista. Nesse caso, ela se perguntou por que ele continuava servindo. Edmund revelou que só fazia isso porque compreendia perfeitamente por que o Duque havia se tornado daquela forma. Essas palavras diziam muito, e Scarlett logo pensou em tudo que o rapaz havia vivido na infância. O cavaleiro acreditava que ela já sabia o que o atual imperador havia feito em sua juventude. Scarlett confirmou que o imperador havia matado a mãe de Kingsley, e que ele perderá seus poderes mágicos, sendo incapaz de salvá-la. Após a coroação, Frederick se tornará ainda mais cruel, principalmente com as mulheres. Um dia, ele espancou um homem que havia defendido sua esposa, que, por coincidência, era a mãe de Edmund. O rapaz contou que isso aconteceu quando ele ainda era muito pequeno. O imperador, embriagado, zombou publicamente da mãe do garoto e depois agrediu seu pai. Scarlett ficou horrorizada com a história e não entendia como uma única pessoa podia causar tanto mal. Edmund relatou que sua mãe nunca conseguiu se recuperar daquela humilhação e acabou cometendo suicídio. Nenhum dos aliados próximos do imperador, nem os nobres, compareceu ao funeral, temendo desobedecer ao soberano. O único que foi até lá, em um dia de chuva, prestar homenagens à mulher que sofrerá como sua própria mãe, foi o Duque Kingsley. Mais do que isso, ele se desculpou em nome do irmão mais velho. Edmund contou que sabia que não havia sentido pedir perdão a alguém que já havia partido, mas Kingsley jurou que nunca mais permitiria que algo assim acontecesse. Foi nesse momento que o garoto passou a enxergar o Duque com outros olhos. Depois disso, ele se candidatou como aprendiz na propriedade de Kingsley, foi aceito e posteriormente nomeado cavaleiro. Jurou lealdade ao Duque e nunca se arrependeu disso. Contudo, com o tempo, seu mestre passou a ser consumido por raiva e ódio. Edmund observava de perto o que ele estava se tornando, pois já havia perdido demais para ainda ter a capacidade de amar alguém verdadeiramente. Kingsley não podia se permitir amar uma mulher, a menos que isso lhe trouxesse alguma vantagem. Mas, ao mesmo tempo, ele não era o tipo de homem que machuca os outros por prazer. Ele ajudava e protegia aqueles que considerava certos. Por isso, Scarlett ainda podia se aproveitar disso, desde que não entregasse seu coração a ele. Edmund alertou que, se fizesse isso, nunca o teria de volta. Scarlett o tranquilizou, dizendo que não estava com o Duque por sentimentos românticos. Ela garantiu que não era uma tola ingênua, pronta para entregar o coração a qualquer um. Essas palavras acalmaram um pouco o cavaleiro, que se levantou e saiu da carruagem. Antes de ir embora, prometeu que a deixaria um pouco mais adiante, pois o local onde estavam era de difícil acesso para continuar a pé. Depois de algum tempo, Scarlett chegou em casa e tentou processar tudo o que havia descoberto naquele dia. Perguntava-se qual era o plano terrível que Kingsley estava tramando e de que maneira ela poderia ajudá-lo a realizá-lo. Lembrou-se de quando ele flertou com ela na casa de ópera e comentou que confiava sua vida sã, ao mesmo tempo em que mantinha os olhos voltados para a esposa dele, claramente tentando conseguir algo por meio dela. Perdida em seus pensamentos, Scarlett só voltou à realidade quando ouviu os gritos altos de Eric ecoando pela casa. Ao se virar, viu que, não muito longe, as criadas tentavam separar duas garotas que estavam brigando fisicamente. Imediatamente, correu em direção ao tumulto e exigiu saber o que estava acontecendo. As criadas estavam confusas e não conseguiam responder direito, então Scarlett as afastou e se aproximou rapidamente do centro da confusão. Foi apenas então que viu Eric agarrando os cabelos de Joshua e gritando com ela diante de todos. Scarlett ordenou imediatamente que as duas parassem com a briga e se soltassem. Erica, ao ver a irmã, ficou visivelmente surpresa, mas mesmo assim não largou a rival. Com os olhos ardendo de fúria, prometeu arrancar todo o cabelo de Joshua e jogá-la para fora da casa. Scarlett, no entanto, não tolerou essa atitude e interveio com firmeza, empurrando as duas para que se separassem. Joshua caiu no chão com impacto, e a protagonista rapidamente se ajoelhou para ajudá-la a se levantar. A garota loira chorava e não conseguia dizer uma única palavra, completamente abalada com a situação. Scarlett percebeu que, ao cair, Joshua havia se ferido, com os joelhos cobertos de sangue. Sem hesitar, ordenou às criadas que chamassem um médico imediatamente e levassem a jovem para o quarto da própria Scarlett, onde poderia ser cuidada com dignidade. Erica, perplexa, não compreendia por que sua irmã, esposa do duque e senhora daquela casa, estava se importando com alguém que deveria desprezar. A menina se sentia traída, como se tudo aquilo fosse um teatro do qual ela não conhecia os bastidores. Durante todo esse tempo, acreditava que Scarlett vivia uma vida confortável, sem preocupações, sem saber que havia outra mulher circulando pela mansão. Erica revelou que havia descoberto a existência de Joshua por acaso.
Estava passeando pelos arredores da propriedade quando viu uma bela estranha que definitivamente não se parecia com uma criada. Acrescentou ainda que Lady Moore lhe contará que a tal garota andava atrás do duque como um rabinho arrogante, ignorando todos os outros. Ao ouvir isso, Scarlett se irritou. Mais uma vez, Lady Moore estava se intrometendo nos assuntos da casa como se tivesse algum direito sobre eles. O fato de ela estar alimentando a curiosidade de Erika com veneno e boatos deixava claro que a mulher estava extrapolando os limites de sua função.